Acho que a gente ainda vai apresentar, e eu acho que a Quasar dispensa apresentações, né? Todo mundo já Imagina. conhece. Olha. Todo mundo é fã. Eu falei com os meus alunos que a gente ia conversar, eles já me encheram de perguntas, deram um gritinho, todo mundo ficou... Eu não acredito. Ai, que demais. Estou super ansiosa também para fazer. Eu já falei no privado várias vezes, mas eu sou super sua fã, sempre fui. Então, para mim, isso aqui é um privilégio estar aqui. Mas então, como que a gente começa? Acho que a gente pode contar um pouco sobre a nossa história, né, dentro da fotografia artística e fine art, como tudo começou. E até para as pessoas se identificarem um pouco também pela trajetória, né? Porque eu acredito que nem eu nem você fomos uma coisa fácil ou assim que surgiu de uma forma muito tranquila, né? Sempre tem um pouco de trabalho duro, né? Até chegar onde a gente está. Peraí, quer começar? Pode ser. Então, né, não sei se todo mundo me conhece, mas eu também chamo Daniele. A maioria das pessoas me conhece como Quasar, né, porque desde o começo eu sempre usei esse nome, então as pessoas costumam me relacionar com isso. Eu digo às vezes que eu entrei no mundo da fotografia artística e fine art meio que de paraquedas, assim, né, porque no começo não era minha intenção fazer, na verdade eu nem conhecia esse estilo de fotografia, né, a minha intenção sempre foi trabalhar com moda no comecinho. Eu gostava bastante de fotografar mulheres, então achei nesse ramo uma forma de trabalhar mais, né, com mulheres e dentro do âmbito de retratos, né. E aí, no finalzinho da faculdade, eu comecei a fazer a faculdade por conta do diploma, para poder trabalhar com moda, né? Só fiz a faculdade por conta disso. Mas no finalzinho da faculdade, eu comecei um projetinho um pouco de moda conceitual para o meu TCC. E uma cliente me chamou para fazer umas fotos inspiradas na era medieval, né? E ela tinha roupas medievais, né? Coisas relacionadas à época, então eu não precisei me preocupar muito com figurino, essas coisas, né? Eu só fui lá fotografar mesmo, como eu sempre fazia. E para fazer um trabalho direito, né, para fazer uma coisa bem feita, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, pesquisar, ver se tinha algum fotógrafo que já tinha feito algum ensaio assim, né, para fazer algo legal. E aí eu comecei a entrar num universo, assim, de vários fotógrafos que faziam ensaios temáticos, fantasiosos, coisas mais lúdicas, assim, uma coisa que eu nunca tinha nem chegado a imaginar que dava para fazer. E na época eu fiquei encantada, assim, comecei a salvar um monte de fotos, muitas, 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 para eu me inspirar, para fazer tanto as fotos dela como para a vida, né, para me inspirar na vida. E aí eu fiz as fotos, assim, não ficou uau, né, uma coisa muito fora do comum, mas foi super legal de fazer. E quando eu comecei a postar as fotos, assim, por mais simples que elas tivessem, né, assim, só de ter uma temática, ter uma coisa envolvida, as pessoas já começaram a gostar, assim, e me perguntar sobre, falar sobre o assunto. E eu cada vez mais empolgada, né, comecei a estudar mais sobre esse tipo de fotografia, sobre como eu conseguiria fazer isso aqui no Brasil, sendo que eu conheci acho que só duas pessoas da época que faziam, né, fotografia mais artística, mais lúdica, assim, e eu fiquei super encantada e não tinha muita referência aqui, né, então eu tive que pesquisar como que eu poderia fazer e isso dar certo, né, aqui para mim, sendo que não tinha quase ninguém que fazia, e, nossa, testei muitas coisas no começo, coisas que eu nem sabia se estava certo ou não. Eu gostava muito de arriscar e não tinha muita coisa assim como eu trabalhar sozinha, então tinha que me virar nos 30 assim para fazer um negócio legal, né? E com o tempo foi crescendo, assim, as pessoas foram conhecendo mais e hoje em dia está muito mais conhecido esse estilo de fotografia, então fica mais fácil das pessoas, né, enxergarem algo assim quando vem procurar um fotógrafo, né? Mas foi muito engraçado porque foi assim, só por conta de uma cliente que me chamou para fazer uma foto diferente, que eu comecei a me interessar muito por alguma coisa diferente. E na verdade eu sinto até que era alguma coisa que já estava presa em mim, porque quando eu comecei a ver que eu queria trabalhar com moda, eu não queria fazer a moda comercial, sabe? Eu queria fazer um negócio conceitual, um negócio meio doido, assim, sem muito sentido, sem muita regra. E eu acho que nesse quesito já tá meio que um pezinho, assim, dentro do negócio de algo mais artístico, né? Mesmo eu não tendo muita noção sobre isso.
Então, desde o começo, assim, mesmo sem saber, eu já estava com um pé meio na fotografia mais artística, mais conceitual, né? Então, meio que foi assim, eu falo que foi meio de paraquedas, mas de uma certa forma já estava no meu coração desde sempre e eu só não sabia disso. No meu caso foi diferente, porque eu não estudei fotografia, então eu sou da área de TI, não tinha nada a ver, né, com fotografia, e não tinha nada a ver comigo também, porque quando eu era criança e perguntavam para mim o que eu queria ser quando crescer, eu falava que eu queria ser desenhista. E eu sempre fui para essa coisa mais artística, assim. Eu sempre gostei de fazer coisas com as mãos, sabe? De criar coisas mesmo, né? Construir, né? Eu acabei caindo na área de TI e fiquei nisso a minha vida inteira. Eu me dediquei muito, coloquei muito esforço, trabalhei demais para dar certo. E caí na fotografia muito na brincadeira, porque eu comprei uma câmera para viajar, igual um monte de gente, né? Comprei uma câmera para viajar. Aí, um dia uma amiga falou: ah, tira umas fotos minhas, já que você tem uma câmera. E aí eu fui lá, a gente foi para o parque e eu fiz as fotos, sem nenhuma pretensão. O combinado era eu fotografar ela e ela me fotografar, né? Mas eu me empolguei, fiquei fotografando e não deixei ninguém me fotografar. E aí, no final, eu olhei, e sabe quando você olha e fala: é que ficou legal isso aqui, né? Dava para eu fazer isso. E foi assim que eu comecei a fotografar, simples assim, sabe? Na pura brincadeira mesmo. Só Descobriu do que, nada que dava para ser fotógrafo. assim, do jeito que todo mundo fala que não deveria ser, né? Que fotógrafo tinha que ser curso, fotógrafo tinha que ter licença, não sei o quê. Eu sou o exemplo do que as pessoas falam que o fotógrafo não deve ser. Eu sou a pessoa que pegou a câmera e saiu, você é fotógrafo. Só descobriu do nada, assim, surgiu. Eu sou essa pessoa. Como um monte de outros, né? E foi bem na brincadeira. Só que eu sempre tive esse lado de muito criativo, muito de brincar, de fazer coisas, né? Então, desde esse primeiro ensaio, eu nunca vi motivação em pegar a câmera e fotografar o que estava acontecendo, uma cena boba do dia. Não, eu tinha que transformar aquilo em algo que valesse a pena ser fotografado, né? Então, eu não, por exemplo, nesse primeiro ensaio, eu não via sentido em pegar a pessoa, que era uma moça que trabalhava comigo, levar ela para o parque e fotografar como ela era, sabe? Porque eu via ela todo dia, não era algo que me interessasse, sabe? Queria Então alguma a coisa gente pegou diferente, né? umas roupas estranhas que cada uma tinha, tipo, mais estranho, e foi pro parque e fizemos um ensaio tipo hippie, assim, tem umas fotos com umas, tipo, umas fitas amarradas na cabeça, tem outras que eram um colar que a gente tinha que botar no cabelo, tudo assim, bem já diferente do que elas eram no dia a dia. Eram duas amigas, na verdade. Então, desde o primeiro ensaio, eu já tentava transformar aquilo numa coisa que eu queria me lembrar, sabe? Um dia que eu quisesse lembrar, uma imagem delas que eu queria registrar. Então, eu sempre tentei fotografar coisas que eu queria lembrar. Isso sempre foi assim o que eu pensava sobre a minha fotografia. E eu desde pequenininha eu gostei muito da cultura de fantasia, muito. Eu lia muito, eu me envolvi muito com a cultura de fantasia em vários aspectos da minha vida. Eu passei muito tempo trancada no quarto lendo, sabe? A maior parte da minha adolescência foi trancada dentro do quarto lendo. Isso tem muito a ver comigo, né? Então, foi quase que natural eu colocar isso no que eu estava fazendo, porque eu ia fotografar a pessoa, ela botava um colar na cabeça, eu já via uma história que eu li quando eu era adolescente. Então, foi quase que orgânico, né? Começar a envolver as histórias que eu li, a cultura, né? Que eu vivenciei na minha adolescência, nos projetos que eu fazia. E aí o meu acervo, as coisas que eu fui comprando, as coisas que eu fui buscando, acabaram se envolvendo muito nisso, né? Sim. E aí, quando eu vi, era isso que eu estava fazendo. Foi bem natural, né? Foi natural. acontecendo. Eu acho que de uma certa forma para mim também foi, porque eu não esperava, né, que isso fosse acontecer. Por mais que eu falo que foi uma coisa que aconteceu do nada, quando eu fiz esse ensaio, eu gostei muito, mas ainda não estava na minha cabeça que eu ia fazer isso, né? E aí, depois que eu fiz esse ensaio com essa cliente, daí outra depois apareceu e ela também tinha um figurino, assim, alguma coisa mais medieval, né? Na época eu fazia muita coisa medieval.
E aí, quando eu fiz essas fotos dessa primeira cliente, eu postei, a outra já veio querendo também fazer uma coisa, aí eu fiz o dela, aí depois foi surgindo mais, e eu fui pesquisando cada vez mais, me envolvendo cada vez mais. E quando eu vi, eu já estava assim, só querendo fazer isso. É. Mas é muito doido que, assim, fotografia sempre esteve presente na minha vida e eu também sempre gostei de coisas fantasiosas. Eu nunca fui uma pessoa que lia muito, né? Mas eu gostava muito de assistir filme. E as temáticas que eu gostava de filme era sempre uma coisa muito lúdica, assim, né? Eu amava Harry Potter, então esse negócio de ter um negócio de magia e castelo e coisa sempre teve muito presente, assim, visualmente, né, na minha vida. E acho que isso influenciou muito no começo, né? As referências que eu usava geralmente eram de coisas que eu gostava quando era criança também. E tem muito disso da gente querer criar um mundo que não existe, porque a gente já está aqui vendo, né, o mundo como ele é. Então, a gente quer criar um negócio diferente, uma coisa que não existe, para a gente, sei Exatamente lá, isso. meio que sonhar acordado, assim, né? Eu não vejo propósito em fotografar aquilo que está ali toda hora, né? Que está pronto, que todo mundo vê, né? Que é acessível para todas as pessoas o tempo todo, né? Eu, pelo menos, não vejo propósito em mostrar para as pessoas a mesma coisa, né? Que elas já veem o tempo todo, né? Então, eu acho que o objetivo principal do bate-papo de hoje é para a gente falar um pouco do quanto é importante que as pessoas entendam e acreditem, né, na possibilidade de trabalhar, de viver mesmo de fotografia artística, né? Porque eu sei que muita gente vive nesse conflito e muita gente acredita que isso não é possível ou escuta, né, muitas vezes que não é possível. Eu escutei uma boa parte da minha carreira que não era, e eu tive que discutir muito, eu tive que debater muito dentro da minha casa, entre os meus amigos. Eu tive muitas dificuldades, eu tenho certeza que a Quasar também teve. E eu acho que é isso que as pessoas mais querem ouvir, né, da gente. Então, Dani, conta pra gente um pouquinho como foi no Total. começo para vocês, para você, né? Acho que todas as áreas são muito difíceis de começar, principalmente quando é algo novo, né? E que não tenha muitas pessoas que fazem, ou seja, algo muito diferente ao olhar das pessoas, né? Costuma ter uma certa dificuldade, assim, de começar. E para mim foi bem difícil, assim, no começo, tanto é que demorou para eu conseguir viver só de fotografia artística, né? Eu tive que ir inserindo aos pouquinhos, né, a fotografia artística para o meu público e criando aos poucos esse público de fotografia artística. Então, no começo eu postava algumas fotos dessas clientes ou alguns projetos que eu fazia no Instagram, no Facebook, na minha página, fazendo site. Então, as coisas eu ia colocando aos pouquinhos essa ideia na cabeça das pessoas, né? E aos poucos eu fui criando um nicho de um público, assim, que foi querendo saber cada vez mais sobre esse tipo de fotografia e cada vez menos sobre as outras coisas que eu fazia na época. Então, no começo a gente faz de tudo, né? Fotografia sei lá, de book, de 15 anos, aniversário, evento, casamento, tudo. Então, eu também fazia essa fotografia artística também, só que eu ia inserindo aos pouquinhos. Então, colocava lá as fotos de casamento e uma foto de artística. Aí eu colocava mais 3 fotos de ensaio normal e mais uma fotinha artística, assim, antes e depois. Então, com isso, as pessoas foram, né, acostumando o olhar. E cada vez mais eu fui, né, publicando menos coisas sobre os outros ensaios, outros trabalhos que eu fazia, e mais sobre as fotografias artísticas. Até que em 2017 eu falei, vou parar de postar tudo. Então, foi isso, assim, no começo é difícil mesmo, porque ainda mais que eu morava numa região bem, assim, uma cidadezinha pequena, então as pessoas mal estavam acostumadas com um tipo de fotografia um pouco diferente, assim, quanto mais algo, assim, né, completamente fantasioso. Então, até hoje, eu mal tenho, assim, clientes mesmo da região onde eu moro, né, a maioria de São Paulo, até mesmo de outros estados. Então, foi muito difícil para mim, assim, começar, mas eu acho que eu tinha uma noção, assim, de que não dava para começar do nada, assim, eu não ia conseguir,
né, administrar algo que era novo para a cabeça das pessoas, então eu já tinha uma consciência de que eu teria que ir inserindo essa ideia aos poucos, né, e que com esse pouco a pouco que eu ia inserindo a ideia na cabeça, era o tempo que eu precisava para me preparar, para estudar mais, para conseguir juntar produção suficiente para fazer as coisas que eu gostaria, ir atrás de parceria, de montar mesmo como que eu ia fazer esses ensaios, né? Então, eu comecei a fazer em 2015, assim, que foi com esse ensaio dessa cliente que eu comecei a fazer, e até acho que 2017 que eu fui juntando as coisas aos pouquinhos, indo caminhando, assim, e eu acho que é isso que as pessoas às vezes não têm na cabeça delas, né? Porque às vezes elas falam assim, eu gosto muito de fazer isso aqui, então eu vou começar a fazer isso aqui. E elas não assim, às vezes as pessoas não param para pensar que as coisas não acontecem do nada, né? Ainda mais quando é algo diferente, né? E eu recebo muitas mensagens de pessoas que às vezes falam assim, eu moro numa cidade muito pequena, as pessoas não vão querer pagar por um ensaio assim. Só que ela quer que as coisas aconteçam assim, tipo, comecei a divulgar agora, já quero ter uma agenda lotada de coisas de ensaio artístico, né? E eu acho que nem nos ensaios normais isso acontece, né? Agora. Nem no casamento, né? Que é um negócio que tanta gente casa e procura fotógrafo, né? Eu falo sempre, nasceu uma noiva hoje, nasce a necessidade de ter um fotógrafo. Nem assim os fotógrafos estão com a agenda cheia, né? Imagina uma área onde as pessoas nem sabem que elas podem fazer ensaio, né? A maioria das pessoas nem sabem que existe esse estilo de foto. Exatamente. É o que eu sempre falo para essas pessoas, assim, que eu acho legal no mercado de fotografia artística é que você vai atrás dos seus clientes e você vai mostrar isso para eles, porque às vezes nem eles sabem que eles podem ser um cliente seu, porque eles nem conhecem como que eles vão te procurar, te contratar. Então, eu acho que no nosso ramo, assim, a coisa mais importante, essencial, assim, seria, tipo, o máximo de divulgação e chegar a atingir o máximo de pessoas possíveis, porque tem pessoas por aí que não sabem nem que existe esse tipo de fotografia, como que ela vai buscar ou se interessar por isso, por uma coisa que ela não sabe que existe ainda. Você sabe que uma vez uma gestante me procurou e aí ela foi fazer um ensaio e os meus ensaios são coletivos, né? Sempre tem mais no mesmo dia. Então, tinham 5 modelos que não estavam gestantes e uma gestante. E essa gestante vinha de Campinas. E aí ela pediu para trazer a mãe e veio com a mãe já era uma senhora. E aí eu estava lá preparando as meninas para fotografar e aí a mãe meio que chamou de canto e perguntou assim, por que essas meninas estão fazendo ensaio? Aí eu falei, como assim? Ela, não, porque assim, elas não estão grávidas, não estão casando, pode fazer ensaio assim, sem nada, assim, sem estar casando, sem estar Sem ter um motivo especial. Aí eu fiquei até meio assim, sabe, eu não sabia nem o que eu respondia na hora. E assim, todo mundo começou a prestar atenção, né? Que tinha muita gente no mesmo ambiente. E aí o pessoal começou assim, meio que achou bonitinho a pergunta que ela fez, sabe? Porque ela mesma nunca tinha parado para pensar. E aí eu falei, mas pode, ué, se a pessoa tem vontade, por que ela não poderia? Né? E aí todo mundo começou a conversar com ela, as outras meninas que estavam lá, para incentivar ela também a fazer, porque não, ela ainda não fez, mas todo mundo começou a incentivar bonita, com cabelo bem compridão, sabe? Daria para fazer coisas lindas. Mas as pessoas nem pensam que existe a possibilidade de fazer, né? Exatamente. E não é uma pessoa, é a grande maioria das pessoas. Muita gente. Não, eu recebo assim, é coisa de diariamente eu receber alguma mensagem falando, nossa, eu descobri seu perfil agora e nunca tinha imaginado um tipo de foto assim, alguma coisa diferente assim. E muita gente falando que despertou a vontade dela de fazer o ensaio depois que ela viu minhas fotos, porque ela não tinha, sei lá, coragem ou vontade de fazer um ensaio normal, né, entre aspas, casual assim, mas ela viu uma coisa diferente e despertou nela a vontade de fazer, porque às vezes a pessoa não quer algo clichê, comum, ou sei lá, simplesmente fazer uma pose ali em algum lugar. Ela quer um negócio. Às vezes com a intimidade, uma memória, alguma coisa que ela admirava lá no passado, que um filme que ela viu, ou alguma coisa, né, que mexeu com o sentimento dela, né? E aí é aquela sensação do assim eu faria, né? Nossa, diferente, poxa, aí tem vontade, né? Assim, imaginar inserida na experiência, né? Sim, é uma experiência diferente, né? E eu acho que é isso que chama mais atenção
né, em fotografia artística e fine art, é esse negócio de você oferecer uma experiência diferente, de você conseguir fazer o seu cliente ser uma pessoa que ele não é, assim, se transformar em algo que ele queria ser, algo que ele lembra da infância, algo que ele gosta, né? Muita gente, às vezes, meninas me procuram que elas jogam videogame e elas veem a personagem, elas acham legal a temática, a história, e querem se inserir naquilo, ou alguém gosta de um filme de uma temática X e vê a possibilidade de se inserir nesse mundo diferente, né? E a coisa que a gente de fora, às vezes, acha que é bobagem. Você só consegue entender quando você tem um sentimento desse por alguma coisa, né? Sim, Quando você é fã de alguma coisa e tem a oportunidade de vivenciar aquilo, né? Se você não tem um amor desse, você não vai entender nunca. Não vai, não vai. Nunca. Pode parecer a coisa mais boba, mas vestir uma roupa de um personagem que você admira, ou até quando você vai tipo numa Comic Con e você tira uma foto no cenário, tudo certinho. Você veste. Nossa, é outra coisa, ainda mais. É o que você falou, esse negócio da admiração, ela sobe muito a vontade da pessoa, né? E essa expectativa, né, de ter algo assim. Nossa, já fotografei muita gente que fala que, nossa, por exemplo, essa primeira cliente, ela é pagã e ela vive num estilo meio medieval, assim, as roupas dela são mais esse estilo do dia a dia mesmo. O marido dela também, então, assim, ela já está inserida naquele mundo, agora você dá a possibilidade dessa pessoa se inserir mais ainda, assim, tipo, se ver, sei lá, num lugar diferente, igual eu gostava muito de fazer, muitas manipulações, de inserir mesmo a pessoa num lugar totalmente diferente da realidade. Então, isso, nossa, mexe muito com a pessoa, assim, com a forma como ela se enxerga, né? E quando você oferece uma coisa dessa para uma pessoa, você acha que ela vai falar não? Não é? Quando você oferece uma oportunidade dessa, é o que eu sempre falo. Todas as pessoas no mundo, elas querem ser fotografadas de alguma maneira. De alguma maneira. Às vezes é com o filho, com a família, às vezes é num ensaio simples de Natal, para um dia ter um cartão, porque eu até estava falando outro dia, a ideia de ter cartão de Natal, tem muitas pessoas que, tipo, eu mesmo, na minha infância, eu achava muito chique alguém ter um cartão de Natal Ah, eu com uma foto também. da família, sabe? Porque a minha família era muito simplesinha e a gente às vezes recebia cartão de Natal com a foto das pessoas e a gente nunca teve isso, sabe? E no interior era comum. Então, ter um cartão de Natal com a foto da minha família seria uma coisa assim, gente muito rica. Demais, né? Sensacional. Então tem muita gente que tem isso. Então, às vezes, é esse que é o sonho dela. Não é a foto que eu vou fazer, mas se o fotógrafo consegue entender qual é o desejo da pessoa, todas as pessoas do mundo, elas têm o desejo de serem fotografadas de alguma forma. Talvez não seja a sua forma, mas você tem que achar qual é a mensagem que vai chegar naquela pessoa, né? E quando você tem a possibilidade de criar um universo como é o meu ou o seu, né? Que praticamente envolve qualquer coisa que a pessoa queira, né? São mil possibilidades, assim. Qualquer coisa que a pessoa admire, qualquer coisa que a pessoa sonhe, deseja, né? Você não tem mais limite de quem pode ser o seu cliente. É só Exatamente. você saber criar uma mensagem que chegue nele, né? Sim, exatamente. Essa semana eu recebi uma proposta, assim, um pedido de orçamento de uma cliente. E, assim, rola crença e não é tudo que as pessoas acreditam, mas, enfim, ela fala que ela tem lembranças da vida passada dela. E que ela fala que essa vida passada se passa mais ou menos em 1900, que ela tem imagens, relapsos, assim, de como que era a vida, que ela sabe como que era, assim, ela lembra dela andando na rua e ter os carros a vapor e ter, tipo, trem e tal. E ela falou, eu queria muito ter uma imagem de como eu era, assim, porque eu só tenho essas lembranças. E para mim, eu queria algo palpável, assim, me ver assim. E deu muito certo de que eu estava, há pouco tempo antes, eu estava pesquisando muito sobre essa época de 1900, porque eu estava pesquisando sobre a estética, né? Tipo, como elas se vestiam e tal, porque eu queria fazer alguma coisa nessa pegada. E casou muito que ela, um dia depois que eu estava pesquisando isso, ela apareceu com essa ideia. Então, imagina assim, pode ser que muita gente não acredite, né, que existe a vida passada, que as pessoas
possam ter lembranças sobre isso, mas para ela é importante. Então, assim, a gente coloca a crença de lado, se eu não acreditar, se coloca a crença de lado e ouve o que a pessoa tem para falar, né? O que ela sente. Então, para ela, imagina o quão importante para ela é ter essa imagem palpável, assim, ou se vestir, ou se ver dessa forma, sendo que para ela é tão importante, né, esse sentimento do que ela viveu e do que ela era, assim, das lembranças que ela tinha. E eu achei muito legal isso, assim, tipo, da possibilidade que eu posso, né, o que eu posso oferecer para as pessoas de tão importante, assim, sentimentalmente falando, né? Chega a ser, assim, emocionante, né? Chega a ser uma honra, né? Ter a oportunidade de participar de uma coisa dessas, né? É muito, assim, sei lá, grandioso, né? Eu me senti muito lisonjeada, assim, dela enxergar no meu trabalho uma forma de colocar essa lembrança dela, né, ao vivo, assim, se ver dessa forma, e eu achei muito interessante. Então, e eu acho que é bem isso, sabe? A gente, às vezes, pensa na fotografia de fantasia, no fine art, na fotografia criativa, ou no nome que a gente quiser dar para isso, né? Que eu acho que nem é importante. A gente pensa nisso muito como vou ter uma ideia e vou lá fazer e vai ficar diferente dos outros e eu vou começar a ganhar dinheiro, né? Ai, se fosse assim. Mas existe tanto mais, né? Tanto trabalho, tanta coisa por trás, e existe todo um relacionamento que é construído com o cliente, e existe aquela coisa da colaboratividade entre você e entre a pessoa para quem você está desenvolvendo o projeto. E não é só criar uma ideia, é criar uma ideia que seja vendável, que possa ser reproduzida várias vezes, né? Que você possa oferecer para várias pessoas, que eu acho que é uma dificuldade que muita tenha gente... a ver com várias pessoas, né? Porque às vezes um estilo que você faz, a pessoa não se identifica, mas se você faz alguma coisa diferente, aí já entra um pouco mais no que essa pessoa gostaria, né? Então, eu acho que também é interessante a gente ter essa modificação dentro de uma mesma temática que você trabalha, né? Então, conseguir trabalhar com aquilo que você tem, trabalhar para vários tipos de público, né? Por exemplo, eu estou trabalhando bastante com essa temática mais de pinturas renascentistas, barrocas, com essa coisa mais artística nesse quesito. E eu faço, sim, uma coisa que é um pouco mais pesada, talvez uma iluminação mais escura, cores mais fortes, né? As expressões mais sérias, mais tristes às vezes. Mas eu também tenho que saber trabalhar com quem, sei lá, gosta de uma coisa mais leve, mais suave, mais feliz, né? Então, estou tentando migrar para os dois lados, assim, para conseguir atingir pessoas diferentes também, né? E eu acho que, agora eu vou falar eu como observadora, tá? Do seu trabalho. Eu acho que você tem feito um pouco menos daquela manipulação que você fazia bastante, que era aquela coisa de castelos e Sim. coisa mais fantástica mesmo, né? Mas é intencional ou é porque você calhou das pessoas, você está fazendo mais essa coisa de pintura e as pessoas estarem te procurando mais para isso? Então, eu sempre gostei, ainda gosto de fazer manipulação, gosto de mexer com isso, de às vezes tirar uma foto num lugar e. Nossa, tá chovendo muito aqui. Às vezes tirar a foto num lugar, só que imaginar que aquilo pode ser algo diferente e ter a liberdade de poder mudar, ter esse conhecimento de conseguir fazer isso. Mas eu acho que quando eu comecei a fazer e quando eu fazia muito, né, muita manipulação, todas as minhas fotos tinham que ter alguma mudança ou modificação, eu acredito que minha cabeça ela estava voltada mais ao que as pessoas esperavam de mim e não o que eu esperava de mim. Então eu tinha essa ideia de que eu tenho que fazer o máximo possível para as pessoas se impressionarem, gostarem e comprarem meu trabalho por isso. Então, na minha cabeça, assim, se eu fizesse uma coisa muito simples, as pessoas não iam se interessar tanto quanto se eu, sei lá, colocar ela no meio da Alemanha, num castelo todo trabalhado. E assim, tem gente que vem procurar por causa disso, porque eu ainda faço. Mas hoje em dia eu faço muito mais para mim. Então, a minha arte é muito mais a minha cara do que eu me preocupar com o que os outros estão pensando, né? Então, eu gosto de produzir também. Então, eu gosto de me preocupar, às vezes, com detalhes na hora de fotografar, né, de montar um cenário bonito, da pessoa chegar e olhar aquilo e falar, nossa, que bonito que ficou, né? E ter essa interação, né, com o local.
E mesmo quando eu faço, às vezes, foto em externo, né? Porque aqui no estúdio, além de eu fazer também algumas coisas de manipulação, eu gosto de montar um cenário. E mesmo em fotos externas, eu costumo agora tentar um pouco mais, aproveitar melhor o lugar que eu tenho, fazer uma coisa bonita com o que eu tenho e não tanto modificar. Embora alguns ensaios ainda tenha bastante gente que pede, né? Ah, eu quero que você me coloque no castelo. E eu gosto, né? Eu faço com gosto, porque eu gosto mesmo. Muita gente tem Mas isso. mas eu acho que antes eu fazia um pouco mais exageradamente, porque eu tentava agradar um público, que as pessoas, sei lá, olhassem e se impressionassem com algo que eu fazia, e nem sempre, assim, era o que eu gostava de fazer, né? Assim, nem sempre, às vezes, era até um pouco um martírio, porque, sei lá, a pessoa escolhia 30 fotos, ela queria as 30 fotos com um tratamento, assim, completo, né? Com um castelo no fundo e tudo mais. E às vezes era cansativo, porque às vezes eram poses muito parecidas e era o mesmo conceito, e eu tinha que fazer 2 vezes praticamente a mesma edição. Então hoje eu pensando assim mais no meu trabalho, eu gosto mais de trabalhar o pré, assim, ter um pouco mais de cuidado com aonde eu estou trabalhando, o que eu posso fazer aqui, do que, sei lá, modificar tanto. Não que eu não goste, né? Eu gosto de fazer os dois. Eu acho que a gente teve fases muito parecidas. Eu acho que todos os artistas passam por isso, sabe? Eu estava até conversando sobre isso há um tempo atrás num grupo. Eu acho que a gente acaba sempre passando por alguns conflitos, né? Quando a gente é artista e quando a gente está tentando trabalhar o nosso lado comercial. A gente começa sempre achando, sempre tentando ganhar um pouco de dinheiro, porque a gente chega num ponto que você começa, quando você começa, tudo que você faz é evolução, tudo, porque você não tem nada. Então você está aqui, se você andou aqui, você já evoluiu, já é né? algo. Você já está andando. Só que chega um momento que os passos ficam muito pequenos. E se você não ganha um pouquinho de dinheiro para você começar a criar um pouquinho mais, para você melhorar um pouquinho de câmera, para você comprar aquela lente que você precisa para dar um próximo passo, ou para você comprar um cenário, alguma coisa para cenário, ou para você melhorar até um computador que seja, que você precisa para trocar de vez em quando, se você não ganha um pouquinho de dinheiro, você não evolui mais. E aí você cai naquele conflito. Ou você começa a cobrar caro e elitizar a sua arte, então só quem tem muito dinheiro pode ter, ou você começa a ter que vender muito barato e trabalhar feito uma louca condenada todo dia, o dia inteiro, para conseguir ganhar um pouquinho, né? Eu lembro que no começo, assim, eu trabalhava com um notebook que era bem simples, e chegou uma hora que a gente sente, né? Falar, esse computador não está mais me servindo, que ele não está aguentando mais minhas fotos. E eu falei, não, preciso comprar um computador. Mas estava na época de eu estar crescendo aos pouquinhos e tal. Eu falei, o que eu vou fazer para comprar um computador que preste, né? E aí eu falei, não, vou fazer uma promoção bem baratinha. Nossa, acho que foi... Quem pegou aquela promoção pegou, porque assim, foi muito barato mesmo. Muito mesmo, assim. Hoje em dia, acho que o valor que eu cobrei naquilo é 3 fotos do meu trabalho e foi 10, né, no pacote. E eu fiz, assim, 23 ensaios no mês, e para mim, assim, era muito, porque eu fazia manipulação em todas as fotos praticamente, então era um trabalho muito grande. Eu saía do ensaio, voltava para casa, já estava editando o anterior, porque eu precisava entregar na data certa, então foi um mês assim e foi justamente depois desse mês que eu consegui comprar um computador, que eu falei, não dá mais ser assim, eu preciso fazer as coisas certo, preciso evoluir aos poucos, mas também, né, me valorizar, porque não dá para viver uma vida de fotografar muito e editar muito e fazer tudo muito sozinha ainda por cima, não vai rolar desse jeito. E é o que acontece, a gente cai no meio desse turbilhão. Ou você começa a cobrar muito caro pelo mesmo trabalho, e aí você tem que buscar um cliente com poder aquisitivo muito alto. E que diminuir a demanda. E é aquele cliente que vai, né, te exigir a alma, né? Sim. Aquele que eu estou pagando, que é a dureza de lidar, né? Ou você começa a trabalhar feito louco para tentar ganhar um pouquinho mais, e você vai triplicar, quadruplicar o seu trabalho, que é o que a maioria acaba fazendo, que foi o que eu fiz, o que você provavelmente fez, né, como você está falando. Só que aí o que acontece? A gente acaba também tendo que fazer o que o cliente quer, porque senão a gente não consegue vender essa quantidade. Aí a gente vai para aquilo que vende, né? Sim. Que foi o que eu fiz. Eu passei muito tempo fazendo aquilo que eu sabia que dava certo, sabe? Aquilo que as pessoas procuravam. Não que fosse feio ou que eu não gostasse, ou que não fosse o que eu queria fazer.
mas eu tinha um monte de sonhos, sabe? Um monte de às vezes você tem outra vontade, um anseio de alguma coisa diferente. Porque eu sempre fiz fotos que eu gostava, Sim. e as pessoas sempre me pediram fotos inspiradas nas minhas fotos, graças a Deus. Mas eu acabava fazendo as mesmas, porque ela via aquela que pedia igual aquela, que vendia e eu fazia de novo e de novo, né? Nossa, isso é ruim, porque depois desse mês que eu fiz 23 ensaios e trabalhei pra caramba, assim, aconteceu de muitas pessoas nesses dias dessa promoção pedir a mesma temática. E eu tava no começo, eu não tinha muita produção, assim, não tinha muito o que dar, então acabou que, tipo assim, 10 ensaios ficaram com o mesmo vestido, e assim, por ser meio rápido, né, por ser um ensaio mais rápido, eu ia nas poses que era mais certo, então aconteceu de vários ensaios ficar praticamente iguais, assim, um com o outro, e eu olhei e falei assim, isso daqui não é para mim não, porque eu não consegui trabalhar direito, assim, com cada cliente de uma forma diferente, parece que todos foram bem no automático, assim, e eu já estava meio saturada de fazer as mesmas temáticas, né, então tinham temáticas que eu já não estava mais curtindo tanto fazer, não era uma coisa tão prazerosa, tipo, eu fiz tantos, assim, naquele mês, que parece que saturou na minha cabeça, assim, e eu já estava pensando que não queria mais fazer aquilo. E não é por causa que eu não gostava, ainda gosto das mesmas temáticas, mas é que realmente, assim, não era para mim trabalhar... É estimulante. Não é estimulante, não deu para trabalhar criatividade, não deu tempo, né? Era muita coisa para fazer, não dava tempo de trabalhar criatividade ali. Então, mas eu acho que todos nós, a gente é obrigado a passar por essa fase, sabe? Ela tem que acontecer no nosso processo, no nosso desenvolvimento, né? Porque aí chega aquele momento que você começa a olhar, peraí, tô fazendo a mesma coisa, tô caindo na mesmice, né? Tá, mas tá dando certo. Então, peraí, deixa eu olhar para mim de novo, né? Quem sou eu? O que eu quero fazer? O que é a Dani? Dá para falar assim, mas o que é a Dani, né? O que a Dani faz? As duas. E aí você olha para você de novo, você olha por que você está aqui, por que você começou a fazer isso, né? Aonde você queria chegar, quem que era você lá no começo. Eu passei por esse processo todo, a quarentena me ajudou a olhar de novo para mim também, porque o que eu fiz? Eu estava lá na TI trabalhando feito louca e me consumindo, estressada, não aguentava mais, eu ia para o trabalho tremendo. E aí eu saí da TI para ver de fotografia, porque estava lindo, maravilhoso, era o meu sonho, não sei o quê. E de repente eu estava transformando a fotografia na TI de novo. Sabe? Eu estava fazendo tudo igual. Tava fazendo tudo a mesma coisa, eu tava caindo naquela. É igual eu falei para você naquela conversa, né? Tipo, tem coisas dentro da fotografia que se a gente não se policia, fica que nem qualquer outro trabalho que a gente não gostaria de estar fazendo. Exatamente. Eu trabalhava com contabilidade antes da fotografia, né? Eu era auxiliar contábil. E eu parei de fazer ensaios casuais e eventos porque, para mim, esses dois nichos estavam virando a contabilidade para mim. Para mim era cansativo de ir, era um martírio, já não estava mais afim. Então eu falei, vou parar, porque se eu parei com a contabilidade para trabalhar com algo que eu gostava, eu não vou fazer isso dentro da fotografia também, não vou deixar isso acontecer, né? Porque é algo que eu gosto de fazer. Então a gente tem que se policiar muito, porque se a gente for assim, viver só atrás daquilo que dá muito dinheiro, ou aquilo que dá certo, talvez a gente acabe não gostando mais do que a gente está fazendo, a gente não se doa tanto quanto a gente gostaria. Eu falo sempre isso, a gente para de gostar da nossa profissão. Exatamente. Isso é um caminho sem volta. Não tem Depois como. que você perde o amor pela sua profissão, não tem volta. Não tem. E você perde o amor pela profissão muitas vezes por causa de bobeira, por causa de um excesso de esforço que você colocou no lugar errado, Exatamente. né? Pela falta de olhar para você mesmo e de olhar para o que você quer, né? E eu vejo isso assim perto de acontecer com tanta gente. Dá para perceber, né? Quando você olha para o trabalho da pessoa, às vezes você percebe que a pessoa já assim não está mais afim. Eu vi tanta gente assim com um potencial fantástico, porque assim, deve acontecer com você, porque por eu trabalhar nessa área, muita gente vem para mim, sabe? Às vezes em busca de conselho, em busca de apoio, em busca de ouvir não, vai que dá certo, né? Muita gente procurando isso. Então, a gente acaba conhecendo quase todo mundo nessa área, e quem está começando, quem está tentando entrar. E então eu vi muita gente que botou o pé lá e eu tinha certeza que ia dar certo, sabe? Que a pessoa tinha todo jeito e gostava, e ia dar certo e estava indo bem. E de repente me aparece fazendo
Luizinha na Paulista com a xícara de café. Eu não sei aquilo, entendeu? Falei, Sabe? gente, A essência dessa pessoa que estava lá, que eu estava vendo que ia funcionar o dá negócio. certo, né? Só bastava insistir um pouco mais. Sabe? Aonde foi parar aquilo? E aí a pessoa cai naquilo que está todo mundo fazendo e ele vai competir com caras que já estão anos na frente. Há anos na frente. Já tem um mercado fechado. E que gostam de fazer aquilo, né? E gostam de fazer aquilo, exatamente. Fazem por prazer o que ele faz pela dor. Né? É verdade. E ele tá lá chorando todo dia que queria estar fazendo outra coisa e ele quer competir com esse cara, sabe? É muito triste mesmo ver que pessoas que você conhece ou que você acompanha assim de longe, que gostam de uma coisa e que, sei lá, por ter essa visão de que não vai dar certo, é muito difícil, é muito demorado, eu não consigo, né? Fica com essas negatividades na cabeça acerca, né, do assunto, acaba desistindo para fazer uma coisa que dá dinheiro, né, que tem uma demanda maior, mas que não está feliz, né? Não adianta nada para mim você fazer uma coisa, por mais dinheiro que você ganhe, não trazer um mínimo assim prazer de estar fazendo aquilo, de ter uma satisfação pessoal também, né? Então, para mim, não compensa. Eu poderia estar investindo em fazer qualquer outra coisa que dava muito dinheiro, mas o que eu gosto de fazer é isso, por mais difícil que seja, e não vou falar que é fácil também, mas por mais difícil que seja, é prazeroso cada passo que a gente dá, né, ao encontro de um objetivo que a gente tenha, né? Então, é um caminho que é mais leve de seguir, né? E até as pessoas também, elas têm filtros que às vezes são um pouco esquisitos, sabe? Tipo, a pessoa, ela não tolera determinadas coisas na fotografia, mas ela tolera coisas piores quando ela larga a fotografia, sabe? Eu me recuso a fotografar tal coisa porque eu não gosto, mas ela larga e vai trabalhar em loja. O sonho dela era fotografia, sabe? Fotografe uma coisa que você não gosta, porque pelo menos você está treinando fotografia para ficar melhor a hora que você puder trabalhar numa coisa que você gosta. Mas não sai da fotografia, sabe? As pessoas elas largam o sonho dela porque elas veem no caminho assim muito longe até chegar onde ela quer. Mas elas não percebem que, tipo assim, a cada passo que elas dão é mais perto daquilo onde ela quer chegar. Então, assim, eu comecei a fotografar mesmo assim, em 2014, com uma ideia X na cabeça, mudei para Y no meio da faculdade, e eu, graças a Deus, eu tinha essa consciência na cabeça que as coisas não iam acontecer do nada, Então, eu comecei a fazer alguma coisa artística em 2015, mas, assim, para viver mesmo de fotografia artística, eu só conseguia no passado. Mas e se eu tivesse desistido lá em 2015 por achar muito difícil? Eu não estaria vivendo disso agora. Eu estaria, talvez, trabalhando contabilidade ainda, ou sei lá, fotografando qualquer outra coisa. Deve ter um universo paralelo que você trabalha com contabilidade. Imagina. Eu não me vejo mais assim, nunca na vida. Mas sabe, assim, o que eu vejo muito no artista? A gente tem muito aquela mentalidade de que vender é feio, de que vender é errado, de que a arte não se vende, de que a arte não dá dinheiro. A gente faz com amor, então a gente tem que fazer o que a gente gosta, 100%. Sim. E aí as pessoas têm vergonha de vender, têm vergonha de falar de dinheiro. A gente já tem uma resistência muito grande. Eu estava vendo aquela pesquisa do Anuário da Fotografia, não sei se você viu, mas a porcentagem de retratistas, né, de fotógrafos, na verdade não retratistas, mas fotógrafos que trabalham com ensaio, a porcentagem de mulheres é muito maior do que a de homens. É muito maior, né? Não sei se você viu. Se eu não me engano, chegava... Das que responderam, né? Não sei se é a realidade do Brasil. Se eu não me engano, era 70% mulheres. Caramba! Eu não tenho certeza. E as mulheres, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com venda, né? Por causa de toda a nossa história, né? Já. É uma carga muito pesada em cima da gente. Dificuldade de se impor e de falar de vendas, né? E o artista ainda tem essa carga também, né? De pejorativa, né? Que dinheiro é feio. A gente já tem essa condição. E quando a gente fala de fotografia, eu vejo muito isso nas pessoas. As pessoas esperam sempre serem descobertas. Eu vejo isso o tempo todo. A pessoa acha que se ela ficar ali fazendo um portfóliozinho bonitinho com a pessoinha que ele conhece, né?
postar as fotos no Instagram, um dia vai vir uma pessoa e vai ver o trabalho dele e ele vai ficar famoso, vai levar ele para a Rússia lá e tudo vai dar certo. Famoso. Mas não é assim que acontece, sabe? Para dar certo, tem que vender, tem que falar com as pessoas. Foi o que a Dani falou no começo da live. Você tem... Não, acho que não falou no começo, acho que ela falou comigo. Eu não lembro, mas você tem que ter possibilidade, é a coisa mais importante. Você tem que falar com muitas pessoas. Isso é o mais importante. Se você não fala com as pessoas sobre o seu trabalho, elas não sabem que nem que você existe, né? Você não tem alcance, as pessoas não sabem sobre você. Isso é o mais importante. Então, eu acho que as pessoas elas têm que criar coragem de falar sobre si mesmas, de falar sobre si mesma como artista, né? Que é muito importante. Quando você trabalha com arte, acho que a coisa principal é você se enxergar como artista. Exatamente. E não como um fotógrafo que está fazendo uma coisa artística. Né? Eu falo sempre, eu sou artista. Por mais que as pessoas tenham, sei lá, uma ideia de que artista é só quem, sei lá, desenha ou pinta, isso é artista, né? Mas não, qualquer pessoa pode ser um artista em qualquer área que ele esteja trabalhando. E a gente tem que se enxergar assim, porque se a gente não se enxergar assim, a gente não está fazendo arte, porque quem faz arte é artista. E se você começa a falar isso para as pessoas, escrever isso no seu Instagram, escrever isso no seu portfólio, as pessoas começam a te tratar assim. Sim. Elas vão falar com você de outra maneira. Elas falam com você da mesma forma que você fala quando você vai falar com um advogado, por exemplo. Você não muda seu tom de voz quando você fala com um advogado? Mais culto. Não é? É lógico, ele não vai falar com você com formalidade, mas ela vai falar com você como se fala com um artista, sabe? Uhum. Ela vai mudar a postura quando fala com você. Não significa que ela vai ficar séria, mas ela vai sentir que ela está falando com um artista. Exatamente. Isso faz com que as pessoas mudem a forma como elas interagem com você, como elas veem você, como elas veem o seu trabalho. Ela vai mudar a forma como ela julga as coisas que ela vê quando você posta, quando você fala. Então, é muito importante se posicionar como artista. Eu acho que isso fez uma diferença enorme para mim. Duas coisas que fizeram diferença. Também. Quando eu me posicionei como fotógrafa, porque eu antes era a menina de TI que tirava foto, né? Fazia só umas fotinhas. Era a menina de TI que tirava foto. Aí depois eu virei a fotógrafa e depois eu virei artista. Isso fez uma diferença enorme para mim, enorme. As pessoas me tratam diferente, elas entendem melhor o meu pensamento, se esforçam mais para entender as minhas fotos, porque não é só uma fotógrafa. E até o cliente, ele te vê o seu trabalho de uma forma diferente, né? Porque eu acredito que quando você se porta como artista e você porta o seu trabalho como se fosse uma arte e não uma mera fotografia, a pessoa, ela te dá mais liberdade, ela valoriza melhor o seu trabalho, ela fala assim, não, eu confio na sua arte, eu sei que vai ficar bom, eu confio no seu olhar e não sei o quê, e isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente trabalha com arte. A pessoa valorizar, porque eu acredito que a arte é uma extensão do que é o artista, então, assim, eu tenho o meu trabalho, um reflexo das coisas que eu consumo, das coisas que eu gosto, das coisas que eu penso, da minha imaginação. Então, eu acredito que a arte, ela pode ter, para ser vendável, né, ela tem que ter um pouco do cliente também, porque você não vai colocar o cliente numa situação que ele não se enxerga, né? Não vai ser benéfico para ele. Mas eu acredito que tem muito, assim, do olhar e das características do que é o artista, saber enxergar o cliente e inserir ele na sua arte de uma forma que seja boa para ele e seja boa para você também. Então, há uma valorização, uma conversa, uma comunicação bem mútua, assim, dentro da nossa arte. Eu falo que a gente é como se fosse as ferramentas, né? Que a pessoa usa para passar uma mensagem que ela tem. Ela não sabe fazer, né? É por isso que ela procura a gente. Então, ela vê a nossa linguagem, ela tem vontade de se ver ali inserida, ela não sabe fazer aquilo por ela mesma. E eu não falo de não sabe fazer uma fotografia, ela não sabe fazer aquela que ela está vendo ali com você, com o desejo que você criou nela, com o seu cenário, a sua atmosfera. Aquilo ela não sabe fazer, não é qualquer uma que o outro fotógrafo faria. É aquela que você despertou o desejo, né?
Ela não sabe fazer aquilo e ela quer que você traduza aquele sentimento que ela tem, né? Muitas vezes é assim. E é só você é a única pessoa que é capaz de entender e traduzir isso para ela de alguma maneira, né? Isso é fantástico, né? Você criar... É fantástico essa comunicação de desejos, né? Tipo, você querer criar uma arte e a pessoa gostar tanto e se identificar tanto que ela quer que você faça aquilo. E eu acho isso muito legal também na fotografia artística, porque cada um tem um olhar diferente. Então, tem muitas clientes suas que já vieram conversar comigo para fazer um ensaio. Tem muitas clientes minhas que admiram o seu trabalho, porque são coisas totalmente diferentes, por mais que seja, né, na linha artística, a sua arte é 100% diferente da minha. Seu olhar, sua forma de trabalhar a edição, sua forma de posicionar, né, as expressões das modelos. Então, é tudo muito diferente, né? Então, é até mais fácil dos fotógrafos que trabalham com fotografia e arte serem amigos entre si, eu acho, e menos concorrentes, porque a gente sabe que, tipo, não tem nada a ver o meu trabalho com o dela, né? Tipo assim, são bonitos, agregam, né, para as pessoas de uma forma diferente, né? Tipo, uma cliente minha nunca vai fazer um orçamento comigo e com você e escolher com qual das duas vai fazer, porque uma é mais barata que a outra. Tipo, nunca vai ser esse o fator de decisão, sabe? Não faz sentido, né, que seja dessa forma. E é muito... Sabe o que eu acho muito engraçado? Às vezes eu posto uma foto minha em algum grupo ou em algum lugar assim, e as pessoas comentam: nossa, seu trabalho é muito parecido com uma fotógrafa que eu conheço chamada Quasar. E aí eu penso comigo, nossa, parecido, tão diferente. Sabe? Eu fico nada a ver. Tudo é diferente, sabe? Eu acho tudo. A forma como a gente pensa, a forma como a gente lida com as coisas, com a atmosfera, eu acho tudo diferente. E eu acho que simplesmente o fato de ser artístico para as pessoas, elas colocam tudo dentro do mesmo saco, né? Tudo é artístico igual. Exatamente. Ou as pessoas, né, tipo, eu acho muito engraçado isso, né? Que às vezes você posta uma foto, a pessoa fala assim: nossa, achei impressionante como que você é brasileira, achei que você era gringa. Como se, tipo assim, só gente de fora pode fazer fotografia artística. Quem faz aqui é uma super exceção, é um caso à parte. Mas eu fico feliz porque tem crescido muito, né, esse mercado. E eu acho muito bacana porque as pessoas têm medo, né? Porque quando começa a aparecer muito, vem muita concorrência. Mas eu acho fantástico porque as pessoas têm acesso a conhecer que existe, sabe? E se você está fazendo um trabalho bonito e diferente, as pessoas vão conhecer que existe através de outra pessoa e vão descobrir o seu também, né? Exatamente. Não é, elas não vão descobrir que existe o do outro e só vai ter o outro, né? Ela vai descobrir que existe tudo, existe um universo, né? É como que acontece às vezes com essa coisa de fotógrafo que vende fotografia barata, sabe? As pessoas têm pavor, né? De quem vende fotografia barata. Que vai roubar o meu lugar. Mas, assim, a pessoa que vende fotografia barata está apresentando a fotografia para um monte de gente que nunca teve contato. Quem paga lá R$50 para fazer um ensaio? Ela não seria fotografada de outra forma. E ela pagou R$50 hoje, mas ela desenvolveu o desejo. Ela está vendo valor naquilo pela primeira vez. E amanhã ela não vai pagar mais 50, porque ela vai entender que aquilo tem valor. Ela vai ver a foto pronta e ela vai querer uma melhor depois. Então, ela vai começar a entender o valor através daquela pessoa que comprou 50, porque ela não pagaria 300 na primeira vez, sabe? Ou até mesmo você pode... essa pessoa que comprou o pacote de R$50 de foto de um fotógrafo, ela pode até ser a pessoa que vai continuar querendo pagar esse valor e achar que tem que ser esse valor. Mas esse não é o seu cliente. Porque se o seu valor não é R$50, não é a pessoa que quer pagar R$50 que vai ser seu cliente, essa você exclui. Então, essa pessoa não vai roubar o seu cliente, porque aquele lá não é o seu cliente. Mas a maioria das vezes, o que acontece de verdade é que elas fazem esse ensaio e começam a pesquisar o que é fotografia a partir dali, sabe? Descobrem que existem outros e que se ela quer melhor, custa mais caro, sabe? E ela vai entendendo que existe valor naquilo. É uma coisa natural. E veio muita gente para mim que fez o primeiro ensaio e comprou no Groupon,
sabe? Aparece, é normal acontecer. Aparece. E no final, sabe, tem um mercado para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Ainda mais a fotografia artística, que por mais que esteja ganhando bastante espaço e bastante gente fazendo, ainda é uma coisa um pouco recente. Tanto é que ainda recebo muitos clientes que nunca tinham ouvido falar, nunca sabiam da existência, descobriu pelo meu trabalho. E aí você vê a importância da divulgação desse trabalho, né? Desse tipo de trabalho, porque, igual eu falei lá no começo, como que você vai... como que a pessoa vai te procurar, sendo que ela nem sabe que é possível fazer esse tipo de ensaio, sendo que ela não sabe que existe. Então, é muito importante essa divulgação e essa comunicação com o público, né? Porque, às vezes, a pessoa, ou sei lá, ela conhece o seu trabalho, ela gosta do seu trabalho, ela sabe que ela quer, mas ela acha que é uma coisa muito distante dela conseguir, ela tem até vergonha de perguntar sobre, porque ela acha que, sei lá, custa 30 mil reais para fazer umas 10 fotinhas. Porque a ideia dela vai ser muito boba. Né? Exatamente. Então, por isso que tem que ter essa comunicação com o público, que é o seu público já, aqueles que te acompanham, porque quanto mais você se comunica, mais as pessoas se sentem confiantes de trabalhar com você. Às vezes, se você... É difícil falar, porque eu também fui uma pessoa muito tímida no começo, e eu sabia que, assim, eu precisava, sei lá, estar presente, falar, conversar com as pessoas, tentar divulgar o máximo o trabalho. Ao mesmo tempo, eu tinha muita timidez de fazer isso. Mas não tem como fugir, porque o mundo hoje é rede social. Infelizmente, agora a gente está preso nisso, né? Tem que ser por isso, porque as pessoas elas acham informações pela internet, né? Então, a gente tem que saber ser um comunicador também. O fotógrafo não é só fotógrafo, o artista também não é só artista, né? Tem que ser um conjuntinho de várias coisas para conseguir fazer dar certo. E eu acho que também humanizar, né, essa comunicação, Sim. né? Bater um papo com as pessoas, falar como a gente se sente a respeito das coisas, né? Não só vender, né? Sim, mostrar o dia a dia. As pessoas querem, acho que as pessoas elas querem que você seja gente como todo mundo, né? E isso passa uma confiança legal para as pessoas, assim, delas se sentirem mais próximas de você, talvez mais amigas, né? Igual você comentou lá no grupo, de que seria legal se a gente conversasse mais com as pessoas, assim, por DM, conversar com elas para elas se sentirem mais próximas de você. E querendo ou não, isso gera uma confiança tremenda, assim, na pessoa. Às vezes, elas acham que você é inalcançável se você não posta nada, não conversa com elas, não responde, não fala. Então, você se estar mais próxima das pessoas traz essa confiança, né? E às vezes, mesmo que ela, sei lá, não possa pagar o seu trabalho, ela se sente tão confortável nessa situação que ela vai fazer um esforço, ela vai, sei lá, pagar aos poucos, ela vai juntar dinheiro, e já aconteceu várias vezes isso. E, gente, já teve gente que veio chorando para mim no dia de ensaio, sabe? Porque juntou o dinheiro um tempão e tinha sonho de fazer, sabe? Olha o valor que essas pessoas dão para esse dia. E a gente, às vezes, não tem noção. E você, com certeza, tem essas pessoas também, sabe? Olha o valor que elas dão quando você fala com elas. A gente, às vezes, não imagina o quanto que as pessoas respeitam o nosso trabalho. A gente não tem noção. O quanto o nosso trabalho vai tocar elas, né? Que o quão especial é aquele momento, assim. A gente não tem noção dessa importância, né? Que o nosso trabalho, às vezes, gera na cabeça das pessoas. Tem noção quando começa a falar com elas. Sim. Quando a gente conversa, quando tem essa comunicação, né? Essa proximidade, né? É importante ter isso não só quando você está querendo vender, mas isso perpetuar até depois do ensaio. Quando a gente fala de vender, eu acho que muita gente pensa que é criar um anúncio lá. Faça ensaio. Ih, acabou minha bateria. Peraí. Faça ensaio. Compre ensaio comigo, né? As pessoas já acham que é isso. Mas não é. A venda, ela começa desde quando você, sei lá, responde aquela pessoa despretensiosamente na sua DM, começa uma conversa despretensiosa também com ela começa a ter confiança em você, ela começa, né, a criar essa proximidade com você e sentir que ela se sente confortável para aquilo. E aí ela começa a ter esse desejo de fazer esse ensaio com você, às vezes é algo tão importante para ela
Então, eu acho que a venda, ela começa desde esse primeiro oi, assim, que você dá para a pessoa e que ela se sente confortável em conversar com você. E isso ajuda em tantos outros âmbitos, assim, da fotografia, não só em você conseguir vender esse ensaio para a pessoa, mas, sei lá, quando ela chegar no ensaio, ela já talvez nem esteja tão tímida de ser fotografada por você, porque vocês já conversaram, já estão, assim, tipo, numa relação um pouco mais próxima, ela se sente mais confortável. Né? Sim, nossa, é muito mais gostoso, assim. Eu tento estabelecer essa relação com vários clientes. Óbvio que tem gente que é um pouco mais fechada, né? Você às vezes tenta conversar, tenta fazer umas brincadeiras e a pessoa não dá abertura, mas enfim, são casos à parte, né? Tem muitas clientes que viraram super amigas minhas, assim, que a gente conversa sobre a vida, né? Não é só sobre trabalho. Em casa, às vezes. Sim. Já aconteceu várias vezes eu dormir na casa do cliente, ou às vezes eu tenho uma cliente de São Paulo e aí eu tô indo fazer outro trabalho e a pessoa fala, dorme na minha casa, fica aqui, não precisa alugar hotel ou ficar em outro lugar não, já dormi na casa de cliente. Ixi, é muito legal isso, é muito gostoso. Comprinha, juntava um monte aqui, vinham de noite, de dia de semana. Ai, é uma delícia. Sim. Eu acho que é isso, às vezes, sabe, falar um pouco sobre o seu dia, posta foto do gato, posta foto do que você está comendo, e as pessoas falam sobre isso, e você fala com elas, isso é vender também, sabe? Porque você mostra que você é humano, que você é de verdade. Isso é muito importante, sabe? Que a pessoa saiba que tem uma pessoa ali. A gente é artista, a gente não é empresa. Eu vejo tanta gente cometendo esse erro porque acha que se posicionar como empresa vai vender mais. Eu vejo muita Às gente... vezes acaba até afastando um pouco mais. A pessoa tem medo de estúdio e de empresa e de formalidade, de não sei o quê, sabe? A pessoa tem, ainda mais se é a primeira vez. Ela quer ir na sua casa, falar besteira, na televisão, brincar com o cara. Eu montei esse mini estúdio aqui na minha casa, né? Que é bem pequenininho, assim. Às vezes até a pessoa chega aqui na porta e fala assim, não repara não, que é pequeno, mas dá pra gente fazer alguma coisa. Dá pra fazer. Mas eu tento fazer a pessoa, assim, ainda mais que é porque é na minha casa, eu tento fazer ela se sentir em casa. Então, tipo, ela chega, eu faço um café da tarde, a gente conversa, aí vai se arrumando, vai conversando, brincando. Então, eu acho que essa proximidade da realidade, de você se sentir, tentar ser mais próxima dessa pessoa, como se fosse uma amiga sua, ajuda em muitas coisas, em várias coisas. É só sucesso. Eu tinha estúdio em casa, abri o estúdio fora e voltei para o estúdio em casa. Porque eu não me sinto confortável no ambiente fora. E as pessoas que iam no estúdio falavam a mesma coisa. O estúdio era gigante, era gigante. Tinha 2 sets enormes, tinha uma área separada para maquiagem, era muito grande. Eu achava fantástico, eu achava encantar com aquilo. E as pessoas que vieram depois aqui na minha casa falaram: ai, que bom que voltou para sua casa. Eu fico muito à vontade. E eram as mesmas pessoas no estúdio e aqui nada mudou, sabe? Era o mesmo atendimento. Para você ver que às vezes você está num lugar que é tipo incrível, tudo bem, é lindo, é maravilhoso, é enorme, mas às vezes o que vale para a pessoa é ela se sentir assim, junto de você ali, num lugar confortável. Joga no sofá, fica aqui esperando, sabe? Assiste TV, anda pela casa, sabe? Tem o jardim, aqui elas estão em casa. E muita gente me pergunta, assim, por eu falar muito que eu tenho meu home studio aqui e que é pequenininho, mas dá para fazer uma coisa, eu sempre falo sobre isso. Tem muita gente que pergunta, mas você não tem medo de receber pessoas na sua casa, assim? E, tipo, eu acho tão legal essa coisa de receber pessoas na minha casa. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto muito de receber visita. Agora eu vou falar uma coisa completamente pessoal. Eu acho que é coisa de paulista, sabe? Paulista não vai na casa dos outros. É verdade, eu não sei, eu sou daqui do interior, a gente recebe todo mundo, pode ir. Aqui eu acho normal também receber as pessoas na minha casa. E as pessoas às vezes vão embora e falam, ai, obrigada por me receber na sua casa. Ai, é tão legal. Sim. Legal que as pessoas venham aqui, adoro a minha casa cheia de gente. Quando eu fui mobiliar minha casa, eu já ia pensando que eu tenho que ter tal coisas assim para vir mais gente, para caber mais espaço, né? Exatamente. Eu tô aqui, né? Eu gosto muito desse lugar que eu tô, mas eu tô querendo um lugar maior justamente para ter mais espaço, para as pessoas se sentirem melhor, mais confortável. Tô procurando uma casa maior, assim, para receber mais, às vezes, de repente, fazer mais de um ensaio por dia e conseguir trazer mais gente. Então,
Nossa, é muito gostoso, eu gosto. Eu acho que eu não vou abrir mão de ter esse home studio para ter um estúdio por fora, porque para mim vai ser só dor de cabeça. Eu achei que seria uma boa ideia por causa de aulas, né? Para receber alunos e tal, mas hoje eu quero aula aqui dentro também, sabe? Tipo, tudo na minha casa mesmo aqui. Eu já dei aula aqui também no meu escritório e eu gosto, porque sei lá, a pessoa, ela vê que você não é, tipo, um bicho de 7 cabeças, assim, igual as pessoas enxergam uma empresa, né? Acho que quando a gente se porta como empresa, acho que as pessoas imaginam, sei lá, um escritório lotado, um monte de gente trabalhando, que, sei lá, você é uma pessoa inalcançável. E eu gosto de me sentir assim, tipo, amiga de todo mundo. Assim. Exatamente, é a mesma coisa que eu penso também. Acessível, né? A gente, eu falo sempre, a gente é um monte de menina fazendo bagunça. No final das contas, No final das contas, brincando, né? Se divertindo. bagunça, é só isso. A gente tira foto porque é divertido, no fim das contas. A foto é o subproduto do dia que a gente passa junto, sabe? Sim, é tipo um resultado de um divertimento, assim, de um dia de Eu vejo divertimento. dessa forma. É uma experiência toda que a gente passa, né? É o bate-papo que a gente tem, sabe? É a rotina, né? A fotografia é a desculpa que a gente tem para fazer tudo isso, né? Eu acho. E é uma ótima desculpa. Gosto É, bastante. é o registro, né, do dia. Exatamente. E é muito gostoso você, igual eu falei, essa proximidade, ela ajuda muito nesse quesito, tipo, de você dirigir as pessoas também, porque muita gente pergunta, fala assim, eu tenho muita dificuldade em direção de modelo, em fotos mais expressivas, né, coisas assim. Mas às vezes a pessoa já chega tão confortável e, tipo, se sentindo tão próxima de você que é como se você estivesse fotografando uma amiga sua, por mais que for a primeira vez que você está vendo essa pessoa. Mas você já tem, tipo, um histórico de conversa, de, tipo, estar tá conversando com ela, estar tá próximo, que tudo isso torna mais fácil. A pessoa já está mais solta, já não está mais com tanta vergonha, já entende melhor o seu jeito. Então, nossa, é muito gostoso, porque influencia e ajuda em muitos âmbitos, não só também na pré-venda, né, que é quando você vai vender esse ensaio para a pessoa, mas às vezes depois, quando você envia as fotos para ela quer comprar mais fotos, porque foi tão legal e tão gostoso, e tão bonito, e uma lembrança boa para ela, que isso ajuda em mais e mais e mais, ela vai voltar, vai indicar. Eu acho que esse vai voltar é muito importante. É muito importante. Para nós, como vendedores, a pessoa que volta é o ápice de todo o nosso trabalho, sabe? Porque se ela volta é porque a gente fez alguma coisa certa, em primeiro lugar, né? A gente foi além do que era esperado, porque ela ficou tão satisfeita que ela quer de novo. Também significa que você não precisa vender de novo, porque vender é um processo exaustivo. Explicar como funciona, como vai acontecer, todos os procedimentos. Então, você economiza muito tempo para que a pessoa entenda e também para que ela entenda o seu trabalho, ela entenda a atmosfera, ela entenda como funciona, para que você construa esse relacionamento, porque ele já existe. Então, quando ela volta, metade do tempo que você levaria, né, você já poupou ali quando ela vem de novo. E além de você ter toda essa comprovação, né, de que você fez certo, de que ela está feliz com o que você fez, que já é fantástico, né? A gente ainda tem essa vantagem de ter muito menos esforço envolvido. Para mim, assim, eu trabalho muito mais que elas voltem, esse retorno, sabe? Isso para mim é muito mais importante até do que a venda em si, né? Sim, e não só ela voltar, mas às vezes, tipo, as pessoas ao redor dela vendo isso tudo acontecer, e às vezes uma pessoa lá que também não imaginava que existia esse tipo de fotografia, vê a amiga fazendo, e já se interessa e vai atrás, então essa credibilidade, né, que você passa para a pessoa, ela vai passar a sua própria, ela vai meio que vender o seu trabalho, né, por você. Então, eu falo, às vezes chega um ponto que você já atingiu uma certa quantidade de clientes, pessoas que confiam no seu trabalho, que seu trabalho acaba meio que uma parte se vendendo sozinho, porque com essa rotação de pessoas comentando sobre, falando, ou indicando, ou mostrando para outras pessoas, vai chegando gente assim que você nem sabe da onde, às vezes depois você descobre que era primo da pessoa que fotografou, não sei quanto tempo atrás. E você já nem precisa vender diretamente, né?
que é a melhor coisa que tem, É a o melhor melhor coisa. pra gente, que é o que as pessoas precisam entender. Eu sempre faço uma analogia com mergulho, sabe? Uhum. E quando eu fui aprender a mergulhar, uma das coisas mais difíceis para a gente entender é a flutuabilidade, né? Que você afunda. Quando você mergulha, está com colete com peso, então você afunda. E aí você vai enchendo seu colete para você poder subir. Ou você infla o pulmão, né? Para você poder subir um pouquinho. Para você passar por cima de uma pedra ou alguma coisa assim. Só que quando você infla o pulmão, nada acontece. Então parece que está tudo errado, sabe? É horrível, porque parece que o seu pulmão está furado, que você não está funcionando, né? Você infla o pulmão e nada acontece. E aí você desiste, esvazia e tenta de novo, e o negócio não dá certo. É bem frustrante. Só que tem uma hora que você percebe que você infla o pulmão e espera, e de repente você começa a subir um Começa a pouquinho. subir um Sabe? pouquinho. É assim que funciona, porque no mar tudo é lento, tudo que você faz é devagar. Então você infla o pulmão e fica lá, e aos poucos você vai subindo. Na venda, na fotografia artística, é a mesma coisa. Você faz o esforço danado, se trabalha, nada acontece. Mas chega uma hora que aquele esforço que você fez lá no começo Começa a dar resultado. resultado. Porque a pessoa, em primeiro lugar, ela precisa entender o que você está fazendo. Porque é um negócio que ela nunca viu. Ela não vai chegar, nossa, é muito louco, precisa agora, me dá. Ela não vai chegar, toma meu dinheiro. Ela não vai chegar assim. Primeiro ela vai achar esquisita, ela vai achar estranho, ela vai começar a pensar se ela vai ser julgada. Ah, será que se eu fizer, o que vão falar de mim, né? Que eu sou louca de ficar me mexendo com essas coisas, né? Ela tem um interesse, mas tem esse negócio de, tipo, pensar em empecilhos ou coisas para ela não fazer. Mas vão achar ela doida de se vestir desse jeito, porque ela nunca viu ninguém, não conhece ninguém que fez, ou às vezes conhece alguém, mas não é necessariamente do círculo social, não frequenta os mesmos lugares, ela vai passar vergonha, é isso que ela vai pensar no primeiro momento, né? Ou às vezes ela está velha para isso, na cabeça dela, né? A pessoa começa a imaginar um monte de coisa. E aí ela tem que ir olhando aquilo e vendo que não é tão impossível assim, né? Ela precisa de um tempo. Total. Depois que ela começou a entender que é possível, ela precisa do dinheiro, que também às vezes demora um tempo para ela colocar no orçamento dela. Às vezes ela precisa juntar, ela tem outras contas, o cartão tem que virar, tem algumas outras coisas que também impedem ela de fazer naquele momento. Não significa que ela não vai fazer nunca. Às vezes demora 2, 3 meses. Né? E é importante a gente entender isso também, porque assim, ao mesmo tempo que a gente quer valorizar o nosso trabalho e cobrar um valor justo que, né, dá um lucro para a gente, que não seja uma coisa que a gente trabalhe, que a gente pague para trabalhar praticamente, né? A gente quer cobrar um valor justo e assim, é muito difícil na fotografia artística a gente cobrar um valor muito barato, porque senão a gente vai realmente estar pagando para trabalhar, né? É um trabalho muito pesado e às vezes, igual eu faço sozinha aqui, então é um trabalho assim, às vezes de domingo a domingo, né? Embora eu folgue no domingo, às vezes, sei lá, eu tô preparando alguma postagem para a semana, ou tô gravando alguma coisa para conseguir postar na semana, né? Porque na semana eu vou estar editando foto, fazendo ensaio, dando aula, fazendo qualquer outra coisa, não vou ter tempo para isso. Então, assim, às vezes é um trabalho muito pesado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter consciência de estar cobrando o valor certo, o nosso valor, né? A gente tem que ter consciência que às vezes a pessoa que vai querer o nosso trabalho não tem condições de comprar aquele ensaio. Isso quer dizer que a gente tem que abaixar nosso valor para comportar o poder aquisitivo daquela pessoa? Não. A gente precisa dar caminhos para aquela pessoa conseguir chegar até a gente. Então, tem, sei lá, clientes que chegaram em mim e falaram assim: olha, eu não tenho dinheiro agora para pagar, mas se eu posso, sei lá, ir pagando aos pouquinhos, e aí depois que eu terminar eu marco o ensaio? Claro, com certeza, não está no meu orçamento esse tipo de serviço, mas a gente tem que dar alguns caminhos, né, para aquela pessoa conseguir. Eu Então, chamo de eu ensaio minha vida. sim, tipo isso. Já aconteceu, acho que 3 vezes já da cliente falou assim: olha, não tenho dinheiro agora, mas eu posso ir pagando aos poucos? E aí, quando eu terminar de pagar, a gente marca certinho? Pode, claro. E foi lá, foi tipo de 100 em 100, de 50 em 50, que é o que ela podia pagar. Deu tudo certo, fizemos o ensaio, ela tá super feliz. Então, é uma forma de conseguir parcelar o trabalho para ela, de uma forma que fique boa para você, que não te prejudique, sei lá, se a pessoa não termina de pagar ou qualquer coisa do tipo, mas que seja bom para ela e para você. Então, a gente tem que dar caminhos para as pessoas chegarem até a gente, né? A gente não pode se fechar e
não pensar nessas pessoas que às vezes é o sonho delas fazerem, né? E vai ter muita gente que é o sonho dela fazer e infelizmente ela não vai conseguir te dar o valor à vista inteiro, ou não vai ter limite no cartão para te pagar o ensaio, você tem que dar algum caminho para ela, né? Hoje em dia está bem mais fácil, né? Com todas essas opções de parcelamento, né? Hoje em dia está bem fácil. E é isso, a pessoa precisa encaixar isso no orçamento, ela precisa ter um tempo. E não é o que eu sempre falo, não é porque a pessoa não tem dinheiro agora que ela não vai ter nunca. A gente trata as pessoas com carinho, todo mundo é público, né? Espera um pouco, deixa um pouco para frente, uma hora a situação melhora para todo mundo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, e elas vêm. Sim. Olha, ia falar uma coisa? Não. Eu tenho umas perguntas para você aqui. E se eu não te fizer, os meus alunos vão arrancar minha cabeça. Bora lá. Eu vou mandar para você, porque a gente já está quase 2 horas, você já deve ter... Nossa! Nem notei, na verdade, que era tudo isso. Gostoso, né? Deixa eu ver aqui o que eles me mandaram. Peraí, achei. A Cássia Gonzalez perguntou se para entrar no Fine Art ela precisa trabalhar com Lightroom ou se dá para fazer tudo no Photoshop. Como que você faria no caso, né? Como que você faz? Eu não trabalho com Lightroom há muito tempo. No começo da fotografia, na verdade, morria de medo de trabalhar com Photoshop. Para mim era assim, um bicho de 7 cabeças, eu nunca conseguiria desvendar esse programa. Então eu comecei pelo mais fácil, assim, que era o Lightroom. Mas na faculdade a gente teve que aprender, teve que começar, e aí eu comecei a fazer. Hoje em dia eu faço tudo pelo Photoshop, eu acho muito mais prático, mas também é uma questão de gosto. Eu acredito que se você quer começar a trabalhar assim só com cores, né, tentar trabalhar melhor a questão da colorização, e você já é acostumado a trabalhar com Lightroom, e quer migrar para o Photoshop, eu sempre aconselho a tentar ver o Camera Raw como se fosse o Lightroom dentro do Photoshop, porque para mim eles são a mesma coisa, né? Até o layout, cada ano que passa, está ficando cada vez mais igual um outro. Esse ano, na última atualização, eles até transferiram as fotos na horizontal, igualzinho o Lightroom. Para mim, tá exatamente a mesma coisa os dois programas. Então, toda a parte de pré-colorização eu faço pelo Camera Raw e transfiro pelo Photoshop. Então, a parte de colorização, se você já tem algum costume com Lightroom, eu aconselho você a tentar mexer no Camera Raw, ver as semelhanças dos dois programas, porque vai ficar muito mais fácil depois a transferência entre um programa e outro, né? O Camera Raw é um plugin do Photoshop, então você não vai precisar exportar do Lightroom para o Photoshop, você já pode fazer tudo numa coisa só. E se você quer trabalhar com manipulação, com alguma modificação de imagem, não tem jeito, você vai ter que trabalhar com Photoshop. Se você já tem costume, é muito mais simples se você conseguir, né, elevar o seu nível de tratamento de imagem, de edição dentro do Photoshop mesmo. Certo. Tem mais uma pergunta dela. Ela perguntou aqui se é preciso pagar por bancos de imagem. Existem vários bancos de imagem gratuitos na internet. Eu gosto muito do Pixabay e do Pexels. Eles têm várias imagens lá livres para uso, então é muito importante que a gente, quando trabalha com manipulação, com outras imagens de outras pessoas, a gente tenha esse cuidado de não pegar qualquer uma da internet, né? Porque não só porque é uma falta de respeito com o trabalho da outra pessoa, você usar o trabalho dela para compor o seu sem autorização, mas também porque se você fizer alguma coisa assim e a pessoa descobrir, você pode ser processado, né? Então, tem os pagos, né? Que, sei lá, Adobe Stock, Shutterstock, mas eu gosto muito de usar os gratuitos mesmo. O Pixabay e o Pexel são os que eu vi que são os mais legais, assim, mais completos. Eu sempre acho imagens legais lá. Deixa eu ver o que mais. A Thaisa perguntou como foi para você fazer a transição das fotos normais para o Fine Art. Acho que isso você já falou um pouco, né? Foi bem aos pouquinhos, assim, eu fui tentando inserir, tanto para mim quanto para as outras pessoas, né, para o público que estava me seguindo, de que eu estava migrando, então
comecei a postar uma ou outra foto, e inserindo essa nova fase na cabeça das pessoas. Chegou um momento que foi uns 2 anos depois que eu comecei a postar fotos artísticas, que eu decidi não postar mais nenhuma foto casual ou de eventos. Isso não quer dizer que eu fazia, mas eu avisava para os clientes que eu não ia postar aquele tipo de foto, porque eu estava focando no ensaio artístico, então fiquei ainda mais um tempo fazendo ensaios casuais e ensaios e eventos junto com os ensaios artísticos, só que nas minhas redes sociais eu só postava os ensaios artísticos, né? Fiquei mais um tempo, até esse ano que eu decidi parar 100% de fazer, justamente porque desde o ano passado eu já não estava recebendo mais tantos pedidos de outros tipos de ensaio, né? Então, esse ano, por exemplo, eu fiz 2 casuais só no ano inteiro, e o resto, grande massa, né, de ensaios, foi de ensaios artísticos. Então, eu decidi não fazer mais ensaios casuais por conta da baixíssima demanda desses últimos 2 anos que eu tô trabalhando, né? Então, foi assim, foi bem aos pouquinhos, foi inserindo essa ideia na cabeça das pessoas aos poucos. E os clientes que você trabalhavam eram diferentes, né? Não eram, por exemplo, clientes de ensaios normais, né, comuns, que você tentava vender ensaios artísticos. Eram clientes diferentes. Não, era totalmente diferente. A pessoa que queria me contratar... E eu, assim, até depois eu fiquei meio até sem saber o que acontecia, porque, assim, eu só divulgava ensaio artístico, né, nessa época. E ainda aparecia gente assim, você faz casamento? E eu ficava pensando, putz, a pessoa não viu uma foto sequer de casamento no meu perfil inteiro, e ela ainda quer fazer fotos de casamento comigo. Eles Mas perguntam hoje em dia. eu fico tipo, não faço. Mas são perfis totalmente diferentes. As pessoas que ela quer fazer ensaio casual, ela tem um jeito diferente, uma forma até de abordagem de você diferente da pessoa que quer no ensaio artístico. Mas também tenho clientes que fizeram ensaios casuais comigo, que se interessaram pelos ensaios artísticos e também fizeram um ensaio artístico comigo. É isso que eu queria saber mesmo. Deixa eu ver. Quais são as suas maiores inspirações? Isso aí eu falo toda hora. A Rebeca Sarey, que é uma fotógrafa espanhola, ela é de fotografia, né? Ela exclusivamente é a minha maior inspiração. Porém, hoje em dia, eu acho que eu me inspiro em umas coisas tão aleatórias, assim, que é até difícil de falar as minhas inspirações, porque às vezes, sei lá, eu sonho com alguma coisa, e dentro desse sonho tinha alguma imagem sobre alguma coisa, e eu falo, putz, daria para fazer um ensaio disso aqui. Ou às vezes, sei lá, eu tô rodando a internet e eu vejo um poema e aquilo me inspira a fazer um ensaio, que eu já fiz um ensaio baseado num trecho de um poema. Já fiz baseado em sonho, já fiz baseado em música, em uma cena de algum filme que às vezes nem tinha nada a ver com o meu trabalho, mas aquilo me inspirou. Então, acho que conforme você vai trabalhando, assim, e criando o seu estilo, sabendo o que você vai fazer, às vezes até, sei lá, uma coisa no seu dia a dia pode te inspirar a fazer algum trabalho, né? Então, hoje em dia eu nem me inspiro tanto, assim, em fotógrafos, né? Eu gosto muito do trabalho da Rebeca, e gosto tanto da técnica dela, acho que é mais a questão tipo, da edição dela, que eu acho impecável. E às vezes a gente me inspira em coisas aleatórias do dia a dia que pouca gente vai entender o porquê que eu me inspirei naquilo que eu me inspirei. Às vezes até peças, né? Não sei você, mas eu sou assim. Às vezes eu vejo uma peça, uma besteirinha que vira um projeto. Exatamente. Às vezes é um detalhe, um objeto, alguma coisa assim, que tipo, nossa, daria para fazer algo assim com isso, sei lá. Daí a imaginação toma conta. Essa é bem interessante. Quais são as dificuldades que você tem no mercado por ser bem nova e mulher? Nova na idade, né? Porque você fotografa há um bom tempo. Eu tenho 25 anos, né? Muita gente acha que eu tenho menos, então não sei se ele está pensando que eu tenho menos, porque muita gente acha que eu tenho bem menos. Então, assim, por ser mulher, eu nunca sofri nada diretamente, assim, de alguém desacreditar ou, assim, mostrar muito explícito isso de que é um empecilho para mim ser mulher. Mas, na época que eu não me mostrava tanto na internet, que eu era um pouco mais reservado, tinha mais timidez, muita gente achava que eu era homem. E até hoje, mesmo me mostrando, muita gente vem falar comigo no masculino. Então eu fico pensando,
será que a pessoa acha que, sei lá, relaciona um trabalho às vezes bonito com um homem que está fazendo, já vem essa imagem, mesmo sem intenção na cabeça, né? Então, essa é uma coisa que eu fico pensando. Já aconteceu 2 vezes de pessoas virem falar comigo no masculino e eu responder no feminino. Tipo, a pessoa fala, ai, nossa, cara, seu trabalho é muito bom. Falando assim, tipo, bem no masculino. E eu responder, obrigada, né? Falando sempre no feminino. E a pessoa continuou falando comigo no masculino. Então, isso me incomodava um pouco, assim. E foi até um dos, assim, estopim para eu começar a aparecer mais e falar mais e colocar, sei lá, fotos minhas, né, no meu perfil mesmo, para mostrar que eu era uma mulher, né, que estava fazendo. O fato de ser nova, eu também nunca vi um empecilho, mas eu acredito que tenha gente que talvez possa, né, ter, sei lá, uma desconfiança ou não achar que eu sei, né, lidar com as situações, ou achar que eu sou muito boba. Então, a questão de se achar que eu sou muito boba é uma coisa que já me atrapalhou bastante. Das pessoas querer passar a perna em mim, talvez por achar que eu sou muito nova e não sei lidar com a situação, ou que eu vou dar abertura. Então, é uma dificuldade que, na verdade, veio para me deixar um pouco mais, né, atenta a essas coisas e ser mais profissional nesse lado, não deixar levar pelo jeito das pessoas, o que ela quer de mim, sabe? E ter meu posicionamento muito certo do que eu sou, como eu trabalho e onde eu quero chegar. Né? Eu acho que às vezes pode acontecer um pouco por você ser professora também, né? Sim. Sim. Às vezes. Isso eu acho que é mais uma insegurança minha de mim mesma, assim, às vezes, do que das outras pessoas, né? Porque eu mesma, às vezes, eu demorei muito para começar a dar aula, muita gente me pedia, eu demorei muito porque eu achava que eu não sabia o suficiente, ou porque eu sou autodidata, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz a faculdade de fotografia, mas eu não fiz mais nenhum curso depois disso. Então, toda a parte mais elaborada de edição, de produção que eu faço, eu aprendi de forma autodidata. Então, isso me deixava muito insegura para ensinar as pessoas, porque eu achava que a forma que eu aprendi talvez seja errada, ou que eu não fazia certo, e isso se tornou um empecilho na minha própria cabeça, né? E eu tive que trabalhar um pouco isso, essa insegurança, né, para começar a me sentir melhor e mais confortável de ensinar as outras pessoas. E o fato das pessoas, né, conseguirem aprender comigo e gostarem da forma que eu ensino, me deixou bem mais segura e mais segura de passar esse conhecimento, né, que eu aprendi, e que por mais que eu aprendi sozinha, eu acho que eu aprendi de uma forma direito, sabe? Eu não fui assim, aprendi uma técnica isolada, eu tentei entender como isso tudo chegou até o final para conseguir passar para os outros, né? Então, isso também, a parte de dar aulas era uma segurança, acho que muito mais minha do que às vezes das outras pessoas me enxergar. E eu dou aula para muitas pessoas muito mais velhas do que eu, e dá tudo certo. Que bom. Deixa eu ver aqui o que mais tem de perguntas. A Juliette perguntou aqui de que jeito que você poderia sugerir para as pessoas conhecerem o meu trabalho, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Não entendi. Conhecer o trabalho dela? Como que ela pode fazer? Que forma que ela poderia usar para divulgar o trabalho? Eu acho que ela tem que encontrar qual plataforma que é mais viável para ela, porque tem gente que se dá muito bem, sei lá, no Facebook e não se dá tão bem no Instagram. Eu, por exemplo, 100% das vendas que eu consigo é do Instagram, pouquíssimas do site. Então, eu tento focar assim, bom, tá vindo mais gente falar comigo, se interessar pelo meu trabalho, por essa plataforma e por essa. Então, eu vou investir nessas duas, não abandonar 100% as outras, mas investir aqui, que é onde está vindo maior demanda. E é o que a gente já conversou, o fato de você se comunicar com as pessoas de uma forma de igual para igual, de você mostrar o seu dia a dia, mostrar um pouco do conteúdo. Quando a gente trabalha com fotografia artística, as pessoas gostam de ver o processo daquilo acontecendo. É muito gostoso, porque as pessoas elas gostam de ver mesmo. Então, sempre uma explosão de comentários e DM, gente se interessando. Quando eu posto making off, então, às vezes, só de eu montando o cenário, uma foto da cliente montada, uma coisinha assim, um videozinho dela, um videozinho do cenário, de você fotografando, e isso também as pessoas se empolgam, né? Então, é uma forma de divulgar seu trabalho. E hoje em dia, né, uma coisa mais para hoje em dia,
Essa questão de você postar uns videozinhos no Reels. Nossa, tá tendo muito engajamento aquilo. Toda vez que a plataforma lança um negócio novo, você tem que investir naquilo, porque ela vai mostrar aquilo do seu trabalho para mais pessoas. Então, ter essa comunicação com o público e manter essa comunicação com o seu público ajuda a crescer mais ainda as pessoas que estão vindo para ver o seu trabalho. Então, é o que você falou até no outro grupo lá, que a pessoa que está vendo seu stories, ela vai ver sua publicação no Instagram, a pessoa que você respondeu na DM, ela vai ver melhor suas publicações, vai aparecer mais para ela. Então, é uma questão de você trabalhar onde é melhor para você divulgar aquilo e investir naquilo de verdade, investir seu tempo naquilo. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho não se limita a fazer fotos e postar fotos e editar fotos. Ela tem que ter esse trabalho de marketing também, né, de divulgação do nosso trabalho, de conversa com o cliente, de, né, prospectar clientes. É muito importante a gente falar com o cliente. E ele se sentir próximo de você faz com que mais pessoas, né, apareçam e se tornem... Às vezes ela nem está pensando em fazer seu ensaio, mas tanto que você apareceu lá na cara dela, nos stories, tanto foto que aparece para você, ela começa a criar uma sementinha na cabeça dela de querer fazer aquilo. Ela acha, quando falam, a Quasar, minha amiga, ela. Sim, eu adoro, né, as pessoas quando vêm falar comigo, aí eu converso, aí eu crio uma amizade, e é muito interessante isso, porque no começo, começa assim, tipo, a pessoa conversou comigo, aí eu respondi, ela fala, nossa, não acredito que você me respondeu, muito obrigada, não sei o quê, aí passam uns dias, eu já tô, tipo, sei lá, comentando stories dela, sei lá, do gato dela, ela postou, e a gente já tá conversando como se fosse amigo de infância. É uma delícia isso, né? Eu gosto bastante. É o Jung que falava, né? Conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Seja outra alma humana. E isso, assim, para mim, o que mais faz eu transformar um mero seguidor num cliente potencial é você saber lidar com uma pessoa como uma pessoa. Então, isso não... é social, para socializar, não é para vender, né? Exatamente, né? E por mais que a gente esteja ali postando nosso trabalho durante o dia e tal, eu acredito que a pessoa se sentir mais próxima de você é a sua maior arma para ela conseguir um dia querer, né, fotografar com você, comprar o seu produto ou o seu serviço. Com certeza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que eram só essas. Deixa eu ver se alguém mandou. Vamos ver se alguém mandou alguma coisa aqui no YouTube? Eu vou até abrir aqui também para dar uma olhada, porque eu não estou vendo nada. Eu nem olhei o que o povo falou também. Eles são uma gracinha. Eu adoro. Vamos ver. Falaram que nós somos as duas maiores referências. Olha que gracinha. Ai, que lindo. Eu tô vendo aqui também. Já estou aqui no meu celular só dando uma olhadinha. A Thaís, que é uma linda. A Thaís tem um trabalho fantástico também, a Thaís Peterson. Sim. Inclusive vai ser minha aluna quando as coisas da pandemia melhorar. Que legal. A gente já está com aula marcada já. Deixa eu ver aqui. Estou falando do som que estava ruim. Problemas, né? Tem perguntas aí, gente, se alguém mais tiver, senão a gente já vai terminando. A Lu falou que quer fazer ensaio do Naruto, a Luana, que trabalha comigo, que ela é Naruto. Pronto, a gente falou sobre inserias que gostam, né? Bora fazer, do meu jeito. Para eu contar como eu conheci você. Essa história é engraçada, você contou para mim esses dias. Foi muito legal o jeito que eu conheci a Quasar. Provavelmente foi antes dela me conhecer, porque foi uma moça que foi fazer um ensaio com ela há muitos anos. Deve ter, sei lá, 3, 4 anos, talvez. E a moça postou no Facebook dizendo: finalmente estou realizando o meu sonho de fazer ensaio com a Daniele, e me marcou. E aí, na foto, estava lá a fotógrafa com a câmera. Eu acho que era assim, porque faz muito tempo eu não me lembro mais, mas estava a fotógrafa com a câmera
e só dava para ver o cabelo, porque estava com a câmera na frente, e a roupa. E aí eu fiquei olhando a foto e eu tinha acabado de pintar meu cabelo de ruivo. E a pessoa estava deitada na escada. E eu fiquei olhando e pensando, caramba, quando que eu fotografei essa mulher? Porque era eu na foto. E eu fiquei olhando e pensando, porque eu tinha aquela calça, a blusa eu não lembro qual que era, mas a calça eu tinha certeza. E o cabelo ruivo e a câmera. E aí eu lembro que eu mostrei para as meninas. Eu acho que a gente estava até no parque no dia e eu mostrei para elas quem que era aquela pessoa que tinha me marcado e que ensaio que era aquele que eu não conseguia. Não lembrava do ensaio. E aí depois eu fui descobrir que a pessoa marcou a Daniele errada. Não era eu que ela queria marcar. E aí eu fui procurar quem que era a outra Daniele que era tão parecida comigo. E que fotografava e que fazia ensaios parecidos. Ensaio deitado na escada, que era uma coisa que eu fazia muito. E eu não consegui encontrar, porque você usava o nome Quasar, né? Sim. Não consegui achar. E aí depois eu fui te descobrir muito tempo depois, e aí que eu fui, né, associar a história. Mas foi muito engraçado, porque eu fiquei muito tempo achando que era eu, assim, olhando a foto e tentando lembrar quando que foi. Nunca fiz esse ensaio. Quem é essa cliente que eu não lembro? E assim, você falando para mim, eu não consigo nem lembrar quem que é, assim. Eu também não me lembro, porque depois ela me removeu, né, da marcação quando ela viu eu, porque eu fui perguntar para ela, fui falar para ela, eu acho que você marcou a pessoa errada. E aí ela me removeu. E eu acho que ela nem me tinha no Facebook, sabe? Assim, ela me marcou. Só colocou a Daniele. É. E aí ela pediu desculpa e me removeu. Então eu nunca vou achar essa pessoa de novo, né? Mas foi muito engraçado. Eu vou ter que descobrir isso, vou ter que voltar lá nos primórdios dos ensaios para caçar essa foto, porque eu fiquei curiosa. Uma foto de making off, assim, sabe? Muito legal. E eu acho que era no como chama lá? Eu esqueci, é um lugar que eu nunca fui. Jardim Botânico, daqui de São Paulo. E eu nunca fotografei lá, e foi por isso que deu essa coisa na minha cabeça. Vou te falar que eu também nunca fotografei no Jardim Botânico. Então não foi lá. Tem algum outro parque que eu fotografei. Foi algum outro parque daqui que eu nunca fotografei. Mas foi em São Paulo. Foi em São Paulo, Por isso que eu estranhei tanto, sabe? Que tinha uma coisa errada. Tinha alguma coisa errada ali. Eu não lembrava dessa pessoa que eu fotografei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tô parecendo uma... A Luana mandou, já quero Quasar na sua casa. Eu quero também, pode me convidar para tomar um café agora. Obrigada, quando quiser. Tem lugar para ir, tem lugar para fotografar à vontade, tem bastante espaço. Quando quiser. Quando você estiver por São Paulo. Que a gente nunca se falou pessoalmente, né? A gente tem que marcar alguma coisa. Você costuma vir sempre? Para São Paulo? Fora do momento situação pandemia, eu ia muitas vezes por mês, assim, porque realmente a maioria dos meus clientes são de São Paulo, e às vezes para eles compensavam mais eu ir até lá e eles pagarem para eu ir do que eles vierem até aqui em Campinas, né? Ou fazia mais sentido para a temática ser em São Paulo do que aqui. Então eu ia bastante, e até mesmo agora na pandemia, pelo menos uma vez por mês, eu tô indo para São Paulo, né? Então gosto bastante de ir para trabalhar, gosto bastante de ir sempre para São Paulo, porque eu gosto muito da cidade, assim, não para morar, acho que eu não moraria em São Paulo, mas eu gosto muito de ir para trabalhar. Então, qualquer dia que eu for, a gente combina. Combinado. O Felipe fez uma pergunta aqui. Minha dúvida é sobre edição, por ser fine art mais elaborada. Tipo, uma foto que ela faz não fica pronta tão rápido, acredito eu. Como é o fluxo de tempo na questão de um ensaio completo para cliente? Bom, os ensaios fine art que exigem uma manipulação ou um trabalho muito maior de edição, geralmente não são todas as fotos que eu faço, até porque às vezes eu faço fotos mais de close e aí não tem muito como trabalhar uma edição mais elaborada, né? Mas eu sempre separo um tempo assim. É impossível para mim editar mais que 10 fotos por dia. Mesmo umas fotos mais simples inclusas nesse planejamento diário,
Eu sempre edito 10 fotos no máximo, assim. E eu separo por cliente, né? Então, assim, eu tenho 5 clientes que são os próximos que eu vou entregar. Então, eu vou separar algumas fotos por dia desses 5 clientes para editar. Algumas sem manipulação, algumas com manipulação, e eu vou separando assim. É uma organização mais complexa para mim, porque eu faço tudo, né? Eu não faço só edição, eu nem só faço foto. Então, eu já agendo minha semana assim, na segunda, na terça e na quarta eu vou fazer edição, e na quinta eu vou fazer atendimento ao cliente, na sexta eu tenho ensaio. Então, eu já analiso minha semana como vai ser e separo os dias que vão ser para edição. E realmente demora muito, às vezes. Eu tenho um prazo de entrega maior justamente por causa disso, pensando sobre isso. Então, enquanto tem uma pessoa que entrega o trabalho em, sei lá, 20 dias, as fotos todas prontas, eu coloco 30 dias úteis, né? Porque final de semana eu não trabalho com edição, nunca, sabe? Ou é ensaio ou é folga que eu faço em final de semana. Então, eu não uso esses dias de final de semana como trabalho de edição. Então, não incluo eles na hora da entrega, né? No prazo de entrega. É sempre tirando os dias de final de semana. Isso já aumenta um pouco o prazo, então eu vou fazendo bem aos poucos mesmo, porque eu não tenho só um cliente para entregar, eu tenho vários. Então, eu tenho que separar muito bem por dia e esse prazo maior, ele me ajuda mais a fazer as coisas com calma. Porque também tem aquele negócio de, sei lá, hoje eu não estou muito bem, né? Não estou muito legal e não adianta. Quando eu não estou muito legal, não tem inspiração que me faça, não tem nada que me faça conseguir fazer alguma coisa no Photoshop. Então, eu tenho... Eu não tô legal. E eu prefiro... Eu não sei, eu não consigo, as coisas dão errado. Uma coisa que eu faria em, sei lá, 20 minutos, um processo que eu faria em 20 minutos já demora 1 hora para fazer, eu já falo, não é para mim hoje, não é o dia de digitar, não é dia de fazer nada. Então, tem que ter esse pensamento de que vai ter um dia que eu não vou estar legal, então eu vou ter que dar o tempo ao tempo para mim, dar um tempo. Então, eu tenho que pensar muito bem sobre isso, né? E me ajuda muito o fato de eu ter esse prazo um pouco mais estendido, que fica mais tranquilo para eu fazer aos poucos, né? Não fazer afobado. E também para ter pensando nesses momentos que eu não vou estar legal, porque não adianta, quando eu não estou legal, quando, sei lá, não acordo bem, ou quando eu estou muito cansada, a minha cabeça, ela trabalha de uma forma totalmente diferente. Então, eu acho que o que me ajuda bastante é isso, é ter essa noção do meu tempo pessoal, de como eu vou trabalhar isso, de que eu tenho outras coisas para fazer, então eu não vou fazer nada de forma afobada e de última hora, e fazendo aos pouquinhos. E o cliente vai entender porque ele sabe que dá trabalho também fazer isso, então ele vai entender. Tem mais acho que 2 perguntas que mandaram, peraí. O Felipe perguntou quantas fotos são entregues. Eu não entrego mais que 20 hoje em dia, 20 é o meu máximo, porém, tem sempre as clientes que querem comprar mais fotos, né? Então, eu libero essa opção da pessoa escolher as fotos que ela quer, e se ela quiser foto extra, eu vou editar as fotos extras. Porém, quanto mais foto extra ela compra, maior se estende esse prazo, né, de entrega. Então, eu coloco, sei lá, um dia útil por foto extra. Então, se a pessoa escolheu 30 foto extra, vai ser mais 30 dias úteis para entrega final. Não quer dizer que eu vou entregar tudo no último dia, lá, 3 meses depois, mas eu vou entregando aos poucos, e aí o último dia de entrega eu consigo entregar nesse último dia. Mas essa é uma forma que eu achei de conseguir conciliar também esse tempo. Sei lá, se uma cliente escolheu 80 fotos extras, o que já aconteceu comigo, não consigo fazer, sei lá, 80 mais as 20 que ela comprou, 100 fotos em 30 dias úteis, né? Muita coisa para trabalhar. Então, é uma forma que eu encontrei dela conseguir comprar mais fotos se ela quiser, mas também eu ter meu tempo de fazer aquilo. O Jonathan perguntou, tem uma dúvida, é possível começar fazendo ensaio com pouca produção ou até mesmo usando coisas próprias do cliente? O que você acha? É 100% possível, porque foi exatamente assim que eu comecei. Eu lembro que no começo que eu comecei a fazer umas fotos, eu não tinha produção nenhuma, eu não tinha vestido, figurino nem nada, não tinha nada. Eu sabia fazer as fotos, as pessoas gostavam e elas confiavam em mim para fazer as gambiarras que eu tinha que fazer. Então, assim, eu ia, sei lá, numa loja e eu comprava um vestidinho que a parte de cima fosse bonita, assim. Então, sei lá, rendadinho, sabe, uma coisa mais delicada. Aí eu ia lá, comprava uns 2 metros de tecido, amarrava na cintura da pessoa, assim, colocava, sei lá, alguma coisa para disfarçar,
E era isso, minha produção. Era tipo uma blusinha, ou às vezes a própria blusinha da cliente, ou um vestido dela. E eu amarrava um tecido na cintura e dava certo. Eu tenho uma foto hoje que eu tenho aí, que é assim, e as pessoas juram que é um vestido comprido de, sei lá, 2 metros de cauda, mas na verdade é puro tecido, assim. Então, assim, a gente vai se virando com o que a gente tem. Óbvio que com o tempo a gente vai conseguindo adquirir, né, produções, vai comprando coisas, né, investindo em tecido, porque tecido ajuda pra caramba em ensaio, né, não só para fazer isso de enrolar no corpo da pessoa, mas às vezes, sei lá, enrolar até tipo na parte de cima, assim. Então, a gente tem que ser criativo, né? Tem que usar o que a gente tem ao nosso dispor para conseguir fazer as coisas. E eu hoje, o meu acervo, ele é baseado em tecido. Eu tenho vestidos também, bastante coisa, mas eu falo, ó, eu tenho 3.000 peças. Se eu tivesse 300, eu faria a mesma coisa que eu faço com as 3.000, sabe? Eu poderia fazer, teria o mesmo potencial. A diferença é que hoje eu brinco mais, mas é muito mais pela minha satisfação pessoal do que pela necessidade. A maioria das peças eu tenho porque eu quero, não é porque eu preciso, sabe? Uhum. E a maior parte dos meus ensaios eu faço com tecidos. Sim, ajuda muito. E a maior parte das pessoas me pedem isso, é isso que elas querem. Não é porque eu boto isso porque eu tenho, é porque é o que elas querem. E olha, um dos ensaios que eu mais me orgulho, que eu mais gostei de fazer, foi muito diferente, porque eu levei o meu estúdio para dentro de um casamento. E eu fiz um ensaio durante a festa. Então, eu montei um ensaio na festa de casamento. E o que, que eu fazia? Eu fotografava os convidados. Essa foi a lembrança que a noiva ia dar de presente para as pessoas. Então, o que, que eu fiz? Eu levei tule e flores. Era só isso. Uma média de, R$ 80 para fotografar 50 convidados, que foi o que eu consegui fazer na noite. O que, que eu fazia? A pessoa já estava maquiada e já estava com vestido de festa. Era isso. Então, eu pegava tule, colocava aqui, pegava umas flores para ela segurar, às vezes colocava uma coisinha no cabelo e pronto, fotografava. Tecido e flor, se você tivesse, tem tudo. E não poderia ser isso na minha casa, se eu quisesse. Ela poderia vir com vestido de festa na minha casa Exatamente. e eu colocaria os mesmos tules, as mesmas flores, e eu faria um retrato clássico muito bonito. Ela já estaria maquiada, ela poderia fazer um cabelo. Olha, gente, maquiagem e cabelo muitas vezes é o figurino. Você não precisa de mais nada. A maquiagem e o cabelo é o figurino, pronto. Não precisa de mais nada. Põe uma... Eu tenho a parceria com a Carol, que ela me cede vestidos, né? Que ela faz o trabalho dela lindíssimo. Eu nunca abriria a mão do trabalho da Carol. Porém, eu também tenho algumas peças que são mais simples, que eu uso em alguns ensaios, assim, que eu compro em brechó. Então, assim, eu dou uma olhada sempre no Enjoei, porque sempre tem uma pecinha, assim, vintage, ou algum vestidinho bonito que eu compro por lá e tenho aqui. No Instagram mesmo tem um monte de brechó online e tem peças antigas que tem a ver com o meu trabalho, né? Então, que eu compro e eu gosto de usar. Então, muitos ensaios, assim, são peças de brechó, ou é algum tecido que eu enrolei na modelo, ou só deixei por cima, assim, se for uma coisa mais meio no artístico, ou semi-nu artístico. Mas é muito fácil, assim, de você ir construindo aos poucos, né? No começo você vai ter que usar a sua criatividade com o que você tem e se virar com isso aí. Mas o tempo vai passando, você vai comprando uma pecinha ali, você acha no brechó uma coisinha aqui, né? Se for do seu interesse ter mesmo roupas, assim, para fotografar, né? Sempre tem um lugar, alguém vendendo, ou tem alguém da sua cidade que pode fabricar essas peças e tá procurando um fotógrafo para ajudar, né, com fotos. Então, parceria é tudo, gente. parceria é tudo. Coisa. Vamos ver se tem mais. O Denis fez uma piada que você deve escutar sempre, né? Pergunta para casar se ela tem... O mais difícil talvez não seja a excelência do trabalho por si só, mas aquela referência que torna pioneira em determinada coisa. Eu acho que se todo mundo fosse autêntico, fosse fiel àquilo que acredita, todo mundo seria pioneiro. O problema é que fica todo mundo buscando ver o que o outro está fazendo, que dá certo, para fazer igual, né? Às vezes ajuda. Mas se todo mundo fosse fiel àquilo que acredita, àquilo que gosta, àquilo que tem vontade de fazer, todo mundo seria pioneiro, porque estaria todo mundo criando coisas com a própria essência, né? Exatamente. E eu acho assim,
o coleguinha está fazendo para tentar, né, fazer igual. Hoje em dia é muito difícil alguém criar uma coisa do zero e ser uma coisa 100% original, que ninguém nunca tenha feito nada minimamente parecido. Mas eu acho que hoje em dia o que torna você autêntico é você mostrar o seu olhar a partir daquela visão, de talvez uma coisa que esteja passada, o clichê, muita gente tenha feito, mas você mostrar o seu olhar sobre aquilo e não tentar fazer o que o outro fez. E sim falar, olha, legal essa ideia, gostei, vou fazer desse jeito aqui, que é o jeito que eu faço. Então, eu acho que, por exemplo, eu não fui a primeira pessoa a fazer ensaio inspirado em pintura e nem vou ser a última. Mas se uma pessoa não está com intenção de copiar o trabalho de ninguém, ela simplesmente acha legal essa ideia, essa estética tem a ver com ela, e ela mostra aquilo que ela sabe, aquilo, a essência dela, né, você falou, em cima dessa proposta, ela já é, para mim, ela já é uma pessoa autêntica, ela já é uma pessoa, né, que cria, uma pessoa, é um artista, né, porque se você pensar também nas pinturas, não era só uma pessoa que fazia a pintura de Jesus, né, de Maria. E ela vai colocar ali a interpretação dela, a essência dela. O problema é quando ela vai atrás daquilo que está dando certo, porque o outro está fazendo, e abandona aquilo que ela acreditava, né? É o que eu falei, eu também não sou a primeira que se inspira em quadrinhos ou que se inspira em histórias de fantasia. Tem um monte, mas eu sou a primeira Dani, né? Quer dizer, não sou nem a primeira Dani. Eu sou a primeira eu, que leu todos aqueles livros naquela sequência, naquela idade, e interpretou daquela maneira. A outra pessoa que leia do mesmo jeito não vai ter as mesmas ideias. Exatamente. O que eu fizer vai ser único. Agora, se eu parar e pegar aquilo que eu fiz e olhar para o que o outro está fazendo, o outro está vendendo mais, então, peraí, deixa eu fazer mais parecido com o dele para ver se eu vendo também. Aí eu estou matando aquela essência que eu trouxe, e aí pronto, já não é mais único, né? Você fica prestando tanta atenção no trabalho do outro que você esquece do seu próprio trabalho, né? Eu acho que a gente realmente alcança o nosso estilo, que é o que as pessoas buscam tanto, né? Quando você consegue olhar o trabalho do coleguinha e falar, caramba, está lindo, hein? Nossa, Puxa, tá maravilhoso. E não tentar fazer igual, né? Só tipo... universo, né? Que é o meu que eu gosto de fazer, né? Sim. A gente pode fazer o nosso e contemplar o do outro também, exatamente. Né? Então, olha, teve épocas que eu seguia as pessoas no Instagram e as pessoas iam me perguntar, você está me seguindo por quê? E aí eu falava, porque o seu trabalho é bonito. Ele falava, mas eu fotografo casamento, você fotografa retrato, e tipo, eu só posso gostar de retrato? Tudo bem, eu posso não querer fazer fotos de casamento, mas eu posso admirar alguém que faça muito bem feito. Né? As pessoas achavam que tipo, eu estava seguindo para ele me seguir de volta, sabe? Já tá na cabeça da pessoa esse negócio de concorrência, de, sei lá, de competição. Quer acompanhar, sabe? Qual que é o problema, né? Mas exatamente. Engraçado. A Thaís perguntou aqui, ó. Quando você vai para São Paulo, você fica em Airbnb? Ela está planejando vir e ela nunca ficou em Airbnb, né? Em São Paulo, nunca fiquei em Airbnb. Já fiquei em outras cidades que eu fui. Já fui para o Sul e fiquei em Airbnb. E gosto bastante do Airbnb. Você consegue opções bem baratas e tranquilas.